Diante do governante mais poderoso do continente, o rei Luca, ela faz uma proposta chocante. Com determinação inabalável, ela exige que ele a tome como sua esposa agora mesmo. Ela sabe que esse caminho significa que será completamente consumida por ele. No entanto, acredita que era seu destino desde o início. Mesmo com nações se levantando, o mundo continuava imerso em conflito. O reino de Albu está agora preso no fogo cruzado de uma guerra brutal. Dentro do templo, a princesa Yalta. Sacerdotisa Kate tenta liderar seu povo. Sua mente dispara. Ela perdeu contato com seu pai e irmão nas linhas de frente. Sente o peso do desespero de sua nação. Recusando-se a oferecer esperanças falsas, ela decide usar um plano secreto de última instância. Voltando-se para seus súditos, ela se prepara para falar diretamente com os soldados lutando por suas vidas no templo. Kate oferece seu profundo respeito aos soldados. Tudo o que pode fazer agora é orar por seu retorno seguro às suas famílias. Mas nas linhas de frente, a batalha continua, e muitos já caíram. Sabendo que oração não é suficiente, ela promete silenciosamente encontrar outra forma de salvar sua nação. Ela consola uma jovem, instando-a a não perder a esperança. Embora seu povo confie nela, Kate está sozinha ao lado de uma janela, suspirando enquanto testemunha o ataque avassalador do inimigo. Ela se pergunta por quanto tempo mais podem suportar. Uma guerra que dura um século estava prestes a acabar, mas o rei, ciumento de verde, destruiu a paz. Ele mirou as terras ricas de Albu, exigindo rendição. Recusando-se a se submeter, o pai de Kate escolheu lutar sozinho e sem aliados. Kate se desespera até que seu irmão Marcos aparece. Ele veio dar seu adeus antes de ir para o campo de batalha. Ela agarra sua mão, oferecendo uma oração desesperada por sua segurança. Com determinação inabalável, Marcos jura que defenderá seu povo, não importa o custo. Marcos promete confiantemente repelir as forças de Verde. Por um momento, Kate acredita nele, mas sua esperança é instantaneamente esmagada quando um mensageiro entra correndo, gritando que uma cidade-chave foi invadida. Eles ficam horrorizados. Se Lyanne caiu, a cidade do castelo é a próxima. Sem tempo a perder, Marcos confia o castelo à sua irmã e parte para a frente, enquanto os sons dos bombardeios inimigos se aproximam. Kate sabe que está sem opções. Com determinação sombria, ela decide que precisa agir antes que tudo esteja perdido. Em uma tentativa desesperada de encontrar uma solução, Kate se ajoelha dentro de uma câmara oca. Ela se lembra de uma lenda antiga de 1000 anos atrás, quando o vampiro progenitor apareceu pela primeira vez. Esse ser monstruoso tratou as vidas humanas como um mero jogo, uma forma de passar o tempo. A humanidade lutou de volta, e após uma longa e brutal guerra, encontrou seu salvador. Stella, a alta sacerdotisa de Albu, usou seu imenso poder espiritual para selar o corpo e a alma do vampiro. Agora, diante do túmulo de Stella, Kate sabe que esse poder proibido é a única esperança restante para seu reino. O primeiro vampiro, Camila, está selado sob Albu. Como descendente da alta sacerdotisa Stella, Kate acredita que pode transferir aquele selo antigo para seu próprio corpo e reivindicar seu poder avassalador. Mas a escala da tarefa a faz tremer de dúvida. Uma memória de sua avó então passa pela sua mente. A velha mulher havia lhe contado. Ela era a imagem idêntica de Stella. Uma luz destinada a salvar sua nação. Impulsionada por essas palavras, a determinação de Kate se fortalece. Banho em um brilho radiante. Ela sabe que não é uma escolha. Ela precisa fazer isso. Com sua determinação firme, Kate inicia o rito proibido. Ela declara que vai libertar a arte secreta que aprisiona o antigo vampiro. Ela transferirá sua alma para seu próprio corpo. Uma onda de poder sagrado irrompe dela. Isso se materializa em uma chave dourada, brilhante. Agarrando o artefato, seus olhos brilham com poder. Ela ordena ao ser selado que acorde. Com um grito final, ela chama seu nome. Camila. O túmulo explode em uma violenta tempestade de energia vermelha escura. Do caos resultante, o vampiro progenitor finalmente aparece. O vampiro furioso, Camila, reconhece imediatamente Kate como sua antiga rival, Stella. Ela avança, gritando que iria despedaçá-la pela humilhação. Mas Kate não libertou o vampiro apenas para lutar contra ela. Com um grito desafiador, ela ordena ao progenitor que habite seu próprio corpo. Camila congela em choque enquanto tentáculos de energia escura irrompem de Kate, puxando o ser antigo contra sua vontade. O ritual completo, Kate se levanta. Um riso triunfante e enlouquecido ecoa pela câmara enquanto ela abraça seu novo e aterrador poder. Mas a consciência de Camila desperta dentro do corpo de Kate, rindo da tentativa insensata da garota de controlá-la. Ela zombeteia da princesa, achando seu novo recipiente surpreendentemente confortável. O antigo vampiro
vampiro fica chocado ao descobrir o poder puro que reside dentro dela, mas sua alegria é cortada abruptamente. De repente, ela não consegue se mover. O espírito de Kate reaparece da escuridão, declarando que ela não é apenas um recipiente. Ela está ali para roubar todas as habilidades de Camila para si mesma. O progenitor grita em descrença, percebendo que a humana está, na verdade, superando sua vontade. Um feito que ela achou impossível. A luz dourada se estabelece ao redor de Kate, enquanto seu ritual termina. Seus olhos brilham com uma nova energia enquanto ela aperta o peito, sentindo o imenso poder do vampiro progenitor agora correndo por suas veias. Sua perigosa aposta havia valido a pena. O plano tinha funcionado, mas enquanto flutua em um mar de energia escura, seus pensamentos se voltam para a brutal guerra que acontece lá fora. No campo de batalha, seu povo está sendo cortado. A voz de um comandante inimigo ecoa, gritando, para seus soldados não deixarem sobreviventes do reino de Albu. Este é o horror que ela jurou acabar. No campo de batalha, as forças do reino de Albu estão sendo sobrecarregadas. Um cavaleiro chamado Marcos reúne as tropas, gritando que eles devem segurar a linha ou sua nação estará acabada. Ele lhes implora para aguentar, acreditando que uma chance de vitória virá de uma colina. O comandante inimigo, Kimberly, ri de sua luta patética, chamando-os de insetos. Ele acha a resistência fútil deles divertida. Nesse instante, um escoteiro corre trazendo um relatório urgente. Uma mulher misteriosa apareceu de repente no céu acima do acampamento de Albu. Abaixo, Kate flutua sobre a luta. Uma nova jogadora sombria e poderosa nesta guerra. Flutuando do céu, uma voz ecoa pelo campo de batalha. Ela se apresenta como Kate Crystal Albu, a princesa sacerdotisa. No chão, Marcos e seus homens olham para cima em choque. Kate então revela seu aterrorizante segredo. A alma do vampiro progenitor, Camila, agora habita seu corpo. Os soldados inimigos de verde recuam em medo. Seu comandante, Kimberly, dismissa isso como um truque. Ele grita para seus arqueiros mirarem nela. Imperturbável, Kate solta um aviso arrepiante. Renda-se agora ou enfrente a punição. O comandante Kimberly dá a ordem. Uma nuvem negra de flechas preenche o céu, mirando diretamente em Kate. No chão, um horrorizado Marcos grita seu nome. Mas a princesa não se abala. Ela nota a recusa deles em se render e promete não pegar leve. Com um surto de energia vermelha escura, ela para a chuva de flechas a poucos centímetros de seu corpo. O ar crácula com poder. Ela redireciona sem esforço todo o ataque de volta para seus inimigos atordoados. Seus próprios soldados só conseguem gabar-se em incredulidade. O comandante inimigo, Kimball, observa em silêncio atordoado, incapaz de acreditar no que acaba de acontecer. Suas próprias flechas caem sobre seus homens, lançando suas fileiras em um caos. Sem se incomodar com a confusão que causou, Kate desce flutuando para enfrentá-lo diretamente. Em um sussurro, ela pergunta se ele ainda acha que seu poder é uma mentira. Uma pressão esmagadora pesa sobre Kimberly, que luta para respirar. Ele finalmente percebe o poder aterrorizante que enfrenta. Um sorriso maligno se espalha pelo rosto de Kate enquanto ela se prepara para se dirigir a todo o campo de batalha. Com uma voz amplificada por imenso poder, Kate grita uma única ordem aos seus inimigos. Retirada! Os soldados aterrorizados de verde não precisam ser repetidos 2 vezes. Eles se apressam para longe da aterrorizante princesa. De volta às fileiras de Albu, os soldados ficam atordoados, incapazes de processar a súbita reviravolta dos eventos. Eles questionam se a batalha realmente acabou. Avançando, Marcos levanta sua espada bem alta no ar. Ele declara com orgulho que sua irmã expulsou os invasores e garantiu sua vitória. Suas palavras acendem os soldados, transformando sua confusão em aplausos estrondosos por seu país e por sua princesa. Os aterrorizados soldados de verde fugiram de volta para a fronteira, mas Kate sabia que essa vitória era apenas temporária. O vingativo rei inimigo não desistiria tão facilmente. De volta ao palácio, enquanto seu conselho se preocupava, Kate anunciou que tinha um plano. Ela se aproximou de seu pai, o rei, e pediu permissão para agir sozinha para salvar sua nação. Com sua bênção garantida, ela partiu imediatamente. Agora montando em uma carruagem ornamentada, sua atendente informa que eles chegarão ao destino em breve. O arriscado plano de Kate estava prestes a começar. Quando sua carruagem chegou, Kate olhou para o lendário reino Nigel, o maior poder do continente. A imensidão do lugar era avassaladora e a pressão intensa enviou um arrepio pelo seu corpo, mas ela se recusou a recuar. Por sua família que acreditava nela e pelo futuro de seu próprio reino, ela endureceu sua determinação. Ao entrar na grande sala do trono,
Seus olhos se fixaram na figura intimidadora sentada à sua frente. Ali, banhado em luz, estava o rei Lucas Serendibit Nigel, de cabelos prateados, com um leve sorriso no rosto. O rei Luca confirmou casualmente sua identidade, exigindo que Kate declarasse seu propósito. Com determinação inabalável, Kate mencionou a brutal guerra entre seu reino e, naquele dia, seu inimigo se saiu bem. Lucas se inclinou. Um olhar cúmplice estava em seu rosto enquanto ele respondeu com calma que estava bem ciente. Mas ele não sabia apenas sobre a guerra. Ele conhecia seu mais sombrio segredo. Ele sabia que ela, uma princesa e alta sacerdotisa, havia absorvido o poder da antiga vampira Camila. Com aquela força inumana, aterradora, ela havia destruído sozinha o exército invasor. Um fato que parecia ser muito interessante para ele. Kate não negou. Ao invés disso, anunciou que estava ali para negociar. Ela afirmou ousadamente que o imenso poder que possuía seria um grande benefício para ele e todo o seu reino. Então, com toda a corte ouvindo, ela soltou a proposta mais chocante imaginável. Ela exigiu que ele a tomasse como sua esposa, não algum dia, mas naquele instante. Imediatamente, todo o salão do trono congelou em um silêncio atônito. O rei Lucas só conseguiu olhar de volta, seus olhos vermelhos arregalados de incredulidade diante de sua ordem, inesperada e audaciosa. A corte imediatamente explodiu em indignação. Um marquês furioso a chamou de insolente. Ele exigiu que o rei Luca rejeitasse sua proposta desrespeitosa de imediato. Mas Kate permaneceu tranquila. Tendo esperado essa reação hostil, ela sabia exatamente com quem estava lidando. Era o homem que havia eliminado seu próprio pai para assumir o trono. Ele era implacável. Ela entendeu que falhar em ganhar seu favor poderia ter consequências mortais. Um passo em falso, e sua vida teria acabado. O olhar do rei Luca se tornou frio. Ele lembrou, com frieza, ao furioso Lord Capra, que não tinha dado permissão para ele falar. Uma pressão aterrorizante imediatamente silenciou toda a sala. O marquês, agora pálido de medo, só conseguiu gaguejar um pedido de desculpas e recuar. Com a corte sob seu completo controle, Luca voltou seu olhar para uma Kate atônita. Ele anunciou que aceitaria sua proposta. Ela ficou totalmente sem palavras. Notando seu choque, Lucas se inclinou de forma brincalhona, perguntando se ela não estava feliz com sua decisão. Ela rapidamente gaguejou seus agradecimentos. Luca dispensou as formalidades e imediatamente ordenou à sua corte que anunciasse o casamento por todo o continente. Por um momento, Kate sentiu uma onda de alívio. Ela havia conseguido. Sua nação estava finalmente a salvo. Mas assim que ela comemorava internamente, Luca a interrompeu. Ele tinha uma coisa a lhe dizer. Percebendo sua própria omissão, ela encontrou seu olhar e confessou a verdade. Ela era uma vampira. Uma sombra de puro ódio cruzou o rosto do rei. Ele os desprezava. No entanto, seu frio pragmatismo prevaleceu. Ele declarou que, se isso beneficiasse sua nação, nada mais importava. Depois de desempacotar, Kate desabou em um sofá, pronta para finalmente descansar. Mas o quarto luxuoso parecia frio e incrivelmente vazio. Sua mente voltou ao casamento. Como sacerdotisa, ela há muito tinha desistido de qualquer sonho romântico de casamento. A cerimônia era a prova disso. Logo após sua confissão, Luca a levou à catedral com apenas um único cavaleiro como testemunha. Eles realizaram uma cerimônia silenciosa e vazia. Era apenas uma formalidade. Ela se lembrou que a frieza dele não importava para ela. Ele era apenas uma ferramenta que valia a pena usar. Seu primeiro dia de casada foi solitário, marcado por um jantar solitário e a promessa de uma noite sem amor. Essa solidão, ela raciocinou, era o preço que ela escolheu pagar. Para o poder de proteger seu lar, ela tentou se convencer de que estava tudo bem. De repente, a xícara de chá ao seu lado começou a tremer violentamente. Uma estranha energia sombria pulsava pela sala. Seus olhos dourados se abriram de repente. Ela não estava mais em seus aposentos, mas flutuando em um imenso vazio escuro. Totalmente confusa sobre onde estava, diante de Kate havia uma deslumbrante nobre vampira relaxando em um trono. Era Camila, a fonte de suas novas habilidades. A vampira, antiga, sorriu, perguntando se Kate finalmente desistira de fugir. Kate, impassível, declarou que estava simplesmente ocupada. Agora ela estava ali para aprender a controlar o imenso poder que recebera. Divertida, Camila concordou em ensinar. Num piscar de olhos, ela fechou a distância entre elas. Ela sussurrou sobre o poder de dividir a terra e erguer o vento, mas isso tinha um preço. A necessidade de se alimentar dos vivos. Camila se afastou, declarando que a lição havia terminado por aquele dia. Uma Kate exausta protestou, insistindo que precisava saber mais.
A vampira antiga apenas sorriu, refletindo sobre quão excepcionalmente compatíveis eram. Enquanto o vazio escuro desmoronava, a consciência de Kate desvanecia. Suas perguntas permaneceram sem resposta. Ela voltou à realidade em seu quarto, a voz de uma serva a puxando de seus pensamentos. Era hora de encontrar o rei. Ainda atordoada pelas palavras enigmáticas de Camila sobre sua conexão, Kate se firmou. Decidida a obter respostas, Kate entrou nos aposentos do rei. Depois de dispensar a serva, ela se viu sozinha com Luca. O rei estava em silêncio, seus intensos olhos vermelhos a observando. Num piscar de olhos, ele estava bem na sua frente, sua presença imponente a fazendo ofegar. Seu coração batia forte em seu peito enquanto a mão gelada dele tocava suavemente sua bochecha. Com sua expressão completamente indecifrável, uma onda de terror a envolveu. Ela não tinha ideia do que aquele homem poderoso e imponente estava pensando, enquanto estava paralisada pelo seu toque gelado. Enquanto Luca estava sobre ela, ele se perguntava o que ela estava pensando. Forçada a esse casamento sem amor puramente por dever, de repente ele a soltou. O rei afirmou que não tinha interesse em forçar alguém tão inexperiente. Na verdade, ele já havia afastado os outros nobres que tinham interesse nela. Justo quando ele virou para sair, Kate, numa atitude impulsiva, agarrou seu pulso pedindo para ele esperar. No Mears, instante em que suas peles se encontraram, uma energia carmesim irrompeu de sua mão. Estupefata, Kate pôde apenas assistir enquanto seus próprios olhos dourados piscavam um vermelho ameaçador. Um estranho e intoxicante cheiro encheu os sentidos de Kate. Em sua mente, uma imagem de Camila, a vampira antiga, apareceu, sussurrando sobre sangue. Oprimida, Kate gritou e desabou, seu corpo se contorcendo com um poder desconhecido. Quando Luca se aproximou, ela olhou para cima. Seus olhos dourados agora eram um aterrorizante carmesim, pequenas presas se destacando entre seus lábios. Antes que o rei pudesse reagir, ela lançou-se com uma velocidade surpreendente, imobilizando-o no chão. Toda a razão havia desaparecido, substituída por um instinto predatório bruto que ela não conseguia controlar. Antes que o rei pudesse processar o que estava acontecendo, Kate o jogou no chão. Todo o controle havia sumido, substituído por um instinto predatório selvagem, enquanto ela o mantinha preso, seus olhos carmesim queimavam, com uma fome desconhecida. Luca teve um pensamento chocante. Ele se perguntou se esse era o verdadeiro plano dela desde o início, um esquema para dominar todo o seu país. Dominada por um impulso incontrolável, ela se inclinou. Uma dor aguda disparou no ombro do rei. O poderoso governante estava agora totalmente à mercê dela, preso embaixo dela. Luca ofegou fraco, pedindo para ela correr. Lágrimas escorriam pelo rosto de Kate enquanto ela tremia. Ela lutava uma batalha interna, repetindo seu comando. De repente, o rei entendeu tudo. Não era ela. Ela não estava no controle desse poder monstruoso. Ele percebeu que esse ato violento não era sua vontade. Ele declarou que, se esse fosse o caso, sabia exatamente o que fazer. Um estranho poder começou a brilhar em sua mão. Ele estava se preparando para virar o jogo contra sua atacante. Com seu próprio poder agora ativo, Luca inverteu suas posições, prendendo a princesa lutadora sob ele. Ignorando a dor, pulsante em seu ombro, ele a manteve firme. Ele exigiu que ela lhe dissesse o que fazer. Ele estava desesperado para alcançar a verdadeira Kate presa dentro dela. Seu corpo tremia violentamente enquanto ela lutava uma batalha perdida. O impulso primal era avassalador, um único pensamento ecoando em sua mente. Ela queria sangue. Luca podia ver a guerra queimando dentro dos olhos dela. Um conflito entre a mulher que ele conhecia e o monstro que ela estava se tornando. Luca segurava a princesa, lutadora, observando a guerra interna ardendo em seus olhos. Ele podia ver que ela não estava tentando matá-lo. O poder monstruoso que a controlava queria apenas uma coisa. Uma ideia selvagem se formou em sua mente. Ele perguntou se a verdadeira Kate ainda podia ouvi-lo. Fazendo uma proposta chocante, ele declarou que, se ela ainda tinha razão, daria a ela o que desejava. Dominada pelo impulso avassalador, ela se lançou para a frente, finalmente pegando o que o monstro dentro dela tanto desejava. Um último fragmento da humanidade de Kate gritou que aquilo estava errado, mas o instinto primal era uma onda gigantesca, e sua vontade foi completamente levada embora. Ela aceitou a proposta chocante do rei, tomando o que seu novo poder monstruoso precisava desesperadamente. Um pensamento horripilante surgiu. Ela não conseguia parar. Luca cerrou os dentes, seu rosto corado enquanto a mantinha firme. Ele suportou a intensa troca de poder. Quando o impulso avassalador finalmente diminuiu, a força de Kate se esgotou. Ela desabou contra seu peito, completamente exausta. Luca cerrou os dentes, seu corpo todo tenso enquanto suportava a intensa troca.
Kate, completamente perdida na sensação, se perguntava que estranha nova sensação era aquela, enquanto tomava o que seu poder desesperadamente desejava. Quando o momento intenso finalmente passou, ela se afastou. O rei olhou para ela, sua expressão cansada, mas calma. Ele perguntou se a vampira estava satisfeita. Voltando à realidade, Kate, horrorizada, podia apenas gaguejar um pedido de desculpas frenético. Ela estava chocada com suas próprias ações monstruosas. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava em um quarto desconhecido. Kate lentamente abriu os olhos, seu corpo se sentindo pesado enquanto ela se movia na cama luxuosa. Totalmente desorientada, ela murmurou para si mesma, tentando se lembrar de onde estava. Quando seus sentidos retornaram, ela se deslocou sob os lençóis de seda e congelou. Uma onda de calor a arrebatou. Enquanto uma chocante realização a atingia com força total, com os olhos bem abertos, ela entendeu que não estava vestindo nada. As lembranças intensas da noite anterior voltaram à sua mente, deixando-a sem palavras. Flashbacks daquela noite intensa inundaram a mente de Kate. Sobrecarregada, ela se perguntava freneticamente o que tinha feito e onde estava o rei. Ao se sentar, viu que estava completamente sozinha na enorme suíte. Seus olhos então se fixaram em um pequeno pano manchado deixado ao seu lado. Um rubor quente subiu pelo seu pescoço ao perceber que ele provavelmente tinha cuidado de tudo. Envergonhada por seu próprio comportamento e pela bondade dele, decidiu que tinha sido uma completa inconveniência. Precisava encontrá-lo para se desculpar imediatamente. Com a decisão tomada, Kate sabia que também tinha que agradecer ao rei por seu cuidado gentil. Concentrando-se, olhou para as portas da suíte, pronta para sair e encontrá-lo. Mas ao se movimentar para sair da cama, uma súbita e constrangedora realização a atingiu. Seus olhos se arregalaram enquanto ela agarrava freneticamente os lençóis, puxando-os com força ao seu redor. Ela ainda estava completamente nua, sem roupas à vista. Um sentimento de aprisionamento e um rubor intenso a dominaram. Seu plano de se desculpar foi interrompido abruptamente. Ainda presa no quarto do rei, Kate sentiu uma ponta de decepção. Imaginou que Luca não era do tipo que esperaria por ela acordar, mesmo depois da intensa noite que compartilharam. Seus pensamentos então vagaram para a estranha sensação febril que teve. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, um jolt agudo atravessou sua mente. Seus olhos se arregalaram enquanto uma voz ecoava diretamente em sua cabeça. Estupefata, Kate percebeu que era Camila chamando-a urgentemente por meio de sua conexão vampírica compartilhada. A inesperada convocação mental a deixou completamente confusa. O mundo ao redor de Kate de repente se distorceu, puxando sua consciência para um estranho vazio carmesim. Acima dela, uma figura poderosa se acomodava em um grandioso trono. Era a nobre vampira Mila, com seus olhos vermelhos brilhando de diversão. Com um sorriso condescendente, ela deu boas-vindas à garotinha neste bizarro domínio mental. Totalmente atordoada, Kate ficou apenas olhando para a vampira imponente. Ela havia sido convocada para um estranho espaço psíquico e não fazia ideia do que aquela poderosa criatura queria dela. Camila foi direta, perguntando sem rodeios se Kate tinha se alimentado de sangue na noite anterior. Kate congelou, sua mente correndo com um horrível constrangimento. Como a nobre vampira poderia saber sobre seu momento íntimo com Luca? Superando o choque, percebeu que aquela era sua chance de obter respostas. Admitindo que era verdade, Kate perguntou desesperadamente por que ela de repente sentiu aquela necessidade e o que era aquela estranha febre. Um sorriso maligno e cheio de presas se espalhou pelo rosto de Camila enquanto ela chamava a princesa de desesperada. Camila zombou, casualmente da princesa, perguntando se aquela febre era tão intensa que a deixava completamente confusa. A paciência de Kate finalmente se esgotou. Cercada por uma aura brilhante, exigiu que Camila parasse de brincar com ela e respondesse à pergunta. Com um surto de poder, ela fez uma ameaça arrepiante. Falar agora ou ela colocaria um vínculo ainda mais forte na alma da vampira. Imperturbável, Camila simplesmente comentou que Kate tinha o mesmo péssimo senso de humor que alguém chamada Stella, deixando a princesa ainda mais confusa do que antes. As correntes brilhantes ao redor de Camila se apertaram, mas a nobre vampira simplesmente sorriu de forma arrogante. Ela pediu para Kate ouvir com atenção. Camila revelou uma verdade chocante. As almas delas eram surpreendentemente compatíveis. Na verdade, Camila explicou que suas almas estavam se sobrepondo tanto que estavam praticamente derretendo juntas. Por causa desse vínculo poderoso, o desejo primal de sobrevivência de Camila foi acionado dentro da princesa. Com um sorriso cheio de dentes afiados, ela finalmente esclareceu que o que Kate sentia era um instinto puro de sobrevivência vampírica. Kate ficou
atordoada. As peças finalmente se encaixaram. Kate ficou atordoada pela revelação. Sua mente lutou para aceitar aquilo. Ela gaguejou, perguntando sobre os impulsos avassaladores que sentiu após se alimentar de Luca. A memória da noite íntima deles passou rapidamente pela sua cabeça. Camila apenas sorriu, confirmando que Kate tinha experimentado tudo isso em primeira mão. A nobre vampira então soltou uma bomba. Ela explicou que era um desejo intenso e simples. Revelou que, como a dor estraga o sangue, os vampiros evoluíram para garantir uma boa refeição. A mordida deles proporciona um prazer intenso. A princesa empalideceu. Suas mãos agarraram os lençóis enquanto ela sussurrava a palavra prazer. Camila continuou com um sorriso afiado. Ela explicou que, para um vampiro, o ato de se alimentar visa satisfazer os desejos mais profundos, libertando-os completamente da razão. Uma imagem vívida de sua intensa noite com Luca passou pela mente de Kate. Com um brilho provocador nos olhos, Camila confirmou que a princesa havia vivenciado essa completa perda de controle em primeira mão. A verdade horripilante caiu sobre Kate. Ela não estava apenas se alimentando para sobreviver. Ela estava se afogando em um prazer insuportável, perdendo-se completamente no momento. Kate perguntou nervosamente se esse impulso avassalador duraria para sempre. Com um sorriso cruel, Camila confirmou que sim. Advertiu que se Kate não se alimentasse todas as noites, sua sanidade acabaria se esvaindo. A nobre vampira a provocou, pintando um quadro assustador do que aconteceria quando ela perdesse a cabeça. Uma visão sangrenta passou pela mente de Kate. Sua versão futura estava completamente descontrolada. Camila então revelou seu plano final, declarando que tomaria a alma de Kate e o controle total de seu corpo. Com uma risada distorcida, ela zombou de Kate, encorajando-a a resistir. A ideia de ser possuída era aterrorizante. Mas Kate sabia que demonstrar medo significava entregar a vitória a Camila. Seus olhos brilharam com luz dourada enquanto ela rejeitava esse destino. Declarou que o dia em que Camila tomasse controle nunca chegaria. Correntes de poder sagrado irromperam ao seu redor. Do seu trono mental, Camila apenas riu, ansiosa para ver quanto tempo essa nova coragem duraria. Sozinha no corredor iluminado pelo sol, Kate percebeu que nunca havia imaginado um efeito colateral como esse. Ela endureceu sua determinação, decidindo que precisava ser honesta com Luca sobre toda a situação. Kate se preparou do lado de fora da sala do rei, pronta para confessar tudo. Sabia que não podia arriscar a aliança deles por causa de uma mentira. Mas então, um novo pensamento a fez congelar. Se ela precisasse se alimentar todos os dias, isso significava que ela e Luca teriam que estar juntos todas as noites. Um profundo rubor subiu em seu rosto ao perceber a implicação. Talvez ela pudesse deixar esse pequeno detalhe de fora por enquanto. Sacudindo a cabeça, ela entrou no escritório. Luca olhou para cima de sua mesa, esperando enquanto ela ficava diante dele, pronta para conversar. Luca absorveu a notícia. A expressão dele era inexpressiva. Ele chamou a nova condição dela de problemática. Perguntou se havia alguma outra forma de lidar com isso. Corando, Kate explicou que se não se alimentasse regularmente, o que aconteceu na noite anterior aconteceria novamente. Os olhos dele se afinaram ao entender a grim realidade. Ela poderia perder o controle e atacar alguém contra a própria vontade. Sentindo-se um fardo, Kate insistiu que encontraria outra solução. Mas antes que pudesse terminar, Luca interrompeu a ideia com um não firme. Ele se recusou a arriscar a segurança de seus soldados ou servos. Estupefata, Kate só pôde concordar com a lógica fria dele. Então, ele a lembrou que, apesar do acordo, ela ainda era sua esposa. A voz dele era firme ao declarar que não tinha intenção de deixá-la tocar em mais ninguém. Estendendo a mão, Luca tomou a decisão final. Ele anunciou que ela poderia ter seu sangue todas as noites. A natureza íntima de sua oferta repentina fez um profundo rubor surgir em ambos os rostos. A mente de Kate explodiu com a implicação de suas palavras. Ela imaginou como seriam todas as noites. Seu rosto ficou vermelho como um tomate. Vendo sua reação, Luca, nervoso, declarou abruptamente que a conversa estava encerrada e a dispensou. Kate balbuciou sua concordância e se virou para sair. Mas ela não poderia deixar as coisas terminarem assim. Determinada a não ser um fardo, ela voltou até a mesa dele. Pediu trabalho, querendo provar que era mais do que apenas uma arma. Luca olhou para cima, revelando que já estava pensando nisso. Por causa dela, Kate declarou com paixão seu desejo de ser útil, não só por si mesma, mas também pelo povo de Nigel. Ela se recusou a ficar parada, esperando ser utilizada como uma mera arma. Vendo sua determinação feroz, Luca finalmente cedeu. Ele levantou 2 dedos e anunciou que lhe daria 2 tarefas. A primeira tarefa era imensa: memorizar toda a geografia do país antes da próxima batalha. Para sua segunda tarefa, uma montanha de documentos de repente voou pelo ar, mostrando o volume de trabalho que ela acabara de solicitar. Luca revelou que seu segundo trabalho seria ordenar as petições de cidadãos de todo o reino. Ele explicou que ambas as tarefas eram essenciais para que ela realmente entendesse seu país.
Kate ficou pasma. Nunca imaginou que ele realmente lhe daria uma chance de aprender. Enquanto ele se movia, seus olhos se fixaram em seu ombro, lembrando-se do ferimento que ele sofrera. Luca bateu um pesado rolo de mapas em sua mesa, informando que as petições seriam enviadas depois. Era oficial. Sua lição real começara, e havia muito para fazer. Radiante, Kate agradeceu a Luca profusamente, prometendo que não o decepcionaria. Ele a dispensou de maneira brusca, dizendo para ela ir se já tivesse terminado. Quando Kate se virou para sair, congelou. De repente, percebeu que havia estado tão envolvida em seus próprios problemas que deixara um homem ferido fazer todo esse trabalho por ela. Consumida pela culpa, ela se virou e marchou de volta até a mesa dele. Luca olhou para cima, claramente irritado, perguntando se havia mais alguma coisa. Sem dizer uma palavra, ela apresentou um pequeno objeto rosa brilhante, deixando-o olhando para aquilo em total surpresa. Luca encarou perplexo o objeto rosa brilhante que Kate apresentou. Ele perguntou o que era, mas ela não respondeu com palavras. Em vez disso, colocou firmemente na palma da mão dele. O toque dela permaneceu em sua mão. Ele olhou para ela completamente surpreso com o contato tão próximo. Não visto pelo casal, uma mulher misteriosa com cabelos roxos regais os observava de longe através de um par de binóculos. Ela estava furiosa. Alguma garota do campo havia roubado seu lugar. Com um olhar gelado, decidiu que era hora de enviar sua própria jogadora para o jogo. Kate explicou que o item brilhante era uma pomada que ela mesma havia feito. Luca, ainda segurando o presente, inesperado, perguntou por que ela estava dando aquilo para ele. Corando de vergonha, ela confessou sua culpa por fazê-lo trabalhar tanto enquanto ainda estava machucado. Com um pedido de desculpas atolado e uma profunda reverência, ela rapidamente se desculpou e saiu correndo da sala. Enquanto se afastava, percebeu suas roupas limpas e sua aparência arrumada. Ela agradeceu suavemente pela consideração silenciosa dele. Sozinho, Luca simplesmente a observou sair, com uma expressão pensativa no rosto. Ele ficou olhando para o pequeno presente rosa, perdido em pensamentos. Finalmente, admitiu para si mesmo que era ele quem havia pressionado demais Kate. Uma memória da expressão apaixonada e vulnerável de Kate surgiu em sua mente. Ele nunca havia percebido que a princesa sacerdotisa de Albu poderia parecer assim. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Justo quando estava refletindo sobre esse novo lado dela, a porta do seu escritório se abriu sem aviso. Uma voz na porta rapidamente se desculpou por entrar sem bater, quebrando o momento de tranquilidade. A pessoa que invadiu o lugar era Stefan, um cavaleiro guarda real, soterrado sob uma pilha enorme de papéis. Ele pediu desculpas, explicando que suas mãos estavam cheias demais para bater. Luca foi direto ao ponto, perguntando se ele trouxera os documentos sobre Verde. Stefan confirmou, mas foi imediatamente distraído pelo raro bom humor do rei. Ele apontou o sorriso no rosto de Luca e perguntou se algo bom havia acontecido. Luca permaneceu em silêncio, perdido em pensamentos, com o presente rosa de Kate em sua mesa. Em outro lugar, uma mão misteriosa deixou uma carta no chão frio. Enquanto isso, Kate já estava trabalhando duro estudando documentos sobre o reino. Ela percebeu rapidamente que até mesmo uma grande nação como Nigel tinha áreas rurais sofrendo com a longa guerra. Um momento depois, uma criada entrou na sala, suas mãos tremendo enquanto carregava um serviço de chá. A garota nervosa gaguejou, chamando-a de princesa sacerdotisa. O título era um sinal sutil, mas claramente indicava que ela ainda não era aceita como esposa do rei. Apesar da leve ofensa, Kate simplesmente ofereceu um sorriso caloroso, agradecendo a criada e dizendo que estava com sede. As mãos da criada tremiam, seu medo quase transbordando. Kate a observou, uma onda de decepção invadindo-a. Ela esperava se conectar com as pessoas ali, mas sabia que sua presença era desconfortável. Esse era o preço por abrigar o poder de Camila, e ela precisava aceitar isso. Com uma expressão composta, Kate gentilmente dispensou a criada, dizendo que precisava se concentrar e que a chamaria mais tarde. A garota nervosa cerrava os punhos, concordou rapidamente e saiu correndo da sala, deixando Kate sozinha com suas obrigações. Kate olhou para cima de seus papéis, chocada ao perceber que a noite já havia caído. Ela estava tão absorta que não notara a passagem do tempo. Um suave clique na porta chamou sua atenção, e ela se abriu, revelando o rei Luca. Assustada, Kate rapidamente se levantou e se desculpou por estar atrasada. Com os braços cruzados, Luca observou-a calmamente. Ele percebeu que ela devia estar muito concentrada. Kate admitiu que tinha se empolgado um pouco com o trabalho na mesa ao lado.
Seu chá permanecia intocado e frio, um testemunho silencioso de sua dedicação. Luca comentou que, embora não se importasse com ela se deixando levar, pelo menos deveria ter pedido a um servo para acender a luz. Uma onda de percepção tomou conta de Kate. Ela não só tinha esquecido das luzes, como a equipe nem mesmo a chamou para o jantar. Enquanto Luca acendia um candelabro, Kate rapidamente se recompôs. Ela explicou que, devido à influência vampírica de Camila, sua visão noturna era tão aguçada que simplesmente esqueceu. Luca a observou, notando que ela não reclamaria sobre estar sendo negligenciada. Ele decidiu deixar passar, aceitando sua desculpa sem uma palavra. Luca apenas disse, bem, pegando a mão de Kate com firmeza, ele a guiou pelo quarto em direção à grande cama, deixando-a completamente atordoada e questionando suas ações. Ambos se sentaram na beirada do colchão, sem uma palavra de explicação. Luca começou a desabotoar a camisa, puxando-a para fora e revelando seu físico tonificado e uma antiga cicatriz de batalha em seu ombro. Kate ficou parada, seu rosto corando de puro choque com a visão inesperada. Ele então se virou novamente para ela, estendendo um pequeno saco vermelho como uma oferta. Luca revelou sua intenção. Ele queria testar a pomada que ela fez. Kate concordou, hesitante, pegando o pequeno recipiente da mão estendida dele. Sentando-se na cama ao lado dele, ela gentilmente estendeu os dedos, tocando a antiga cicatriz em seu ombro. Perguntou o quanto ainda doía. Luca explicou que estava cicatrizando, então só sentia um pouco de aperto. Enquanto ela se concentrava na ferida, os olhos de Kate se arregalaram, surpreendida pela proximidade repentina e pela presença imponente do rei. Ele a observou em silêncio, seu olhar intenso. Kate sentiu seu autocontrole, escorregando. Desesperadamente se perguntava se conseguiria manter a razão. Foi então que Luca a puxou para perto. Ele a olhou diretamente e fez uma sugestão chocante. Antes que ela perdesse o controle, deveria mordê-lo. Suas palavras a atravessaram como um choque, e seu coração começou a acelerar. Seu instinto vampírico pulsou, suas presas descendo contra sua vontade. Uma emoção perigosa a tomou. Embora soubesse que era errado, admitiu para si mesma que estava esperando por aquele momento. Rendendo-se completamente, lançou-se em direção ao seu pescoço. O controle de Kate finalmente se quebrou. Ela se aproximou de Luca, seus sentidos completamente sobrecarregados pelo poderoso e retumbante som de seu coração. Uma sensação aguda e intensa atravessou o rei, tornando todo seu corpo rígido. Enquanto isso, no salão de reuniões real, os nobres mais poderosos do reino se reuniram, com a paciência se esgotando. Um oficial questionou nervosamente por que Sua Majestade ainda não havia chegado. O clima ficou tenso quando o Marquês Capra, um velho rigoroso, batia os dedos no tabuleiro com irritação. Ele declarou que já estava quase na hora de começarem, com ou sem o rei. A ausência inexplicada de Luca claramente estava causando agitação entre seu conselho, e eles não estavam satisfeitos em ser mantidos esperando pelo seu governante atrasado. As pesadas portas do salão de reuniões se abriram com um estrondo, silenciando a sala. O rei Luca entrou com confiança, seu guarda royal, Stephen, logo atrás dele. Ele avaliou os nobres presentes, observando calmamente que todos estavam ali, com um toque de irritação. O Marquês Capra explicou que todos chegaram cedo para aguardar Sua Majestade. Luca não se deixou abalar pela alfinetada sutil sobre sua pontualidade. Ao sentar-se no trono, o rei simplesmente chamou sua dedicação de admirável. Ele desviou facilmente a reclamação do velho e tomou o controle da sala. Antes de chegarem à agenda oficial, anunciou que precisava falar sobre o monstro, a vampira que agora era sua rainha. O salão do conselho caiu em um silêncio tenso. Todos os olhares se voltaram para o trono. Luca permaneceu perfeitamente imóvel, mas um brilho perigoso em seus olhos vermelhos prometia que o velho havia cometido um grande erro. A atmosfera na sala ficou gélida. Luca, com frieza, questionou o que havia a discutir. Lembrou a todos que tinham visto as negociações, mas os nobres estavam furiosos. Um o acusou de subestimar a situação. Enquanto isso, o Marquês Capra explodiu, chamando o rei de tirano por se casar com alguém que abrigava um ser selvagem sem a aprovação do Senado. Perto dali, Stephen sorriu com métodos tão infantis. Inabalável, os pensamentos de Luca ficaram sombrios. Ele se lembrou de quando lidou com seu próprio pai. Reafirmou que sempre faz o que é necessário para o bem da nação. Sua decisão era final. Luca transformou o medo que sentiam em sua maior arma. Lembrou aos nobres que, assim como eles temiam os vampiros, todo o resto do mundo também temia. Com Kate empunhando o poder aterrorizante do progenitor, nenhuma nação seria tola o suficiente para iniciar uma guerra. Mesmo que o fizesse, Luca sorriu. Sua nova rainha estava
estava mais do que preparada para enfrentá-los no campo de batalha. Mas o Marquês Capra não estava convencido. Ele torceu a lógica do rei, exigindo saber o que ele planejava fazer sobre o perigo de manter um ser tão poderoso dentro de seus próprios muros. Luca enfrentou o medo deles com uma promessa gélida. Ele passou 2 dias observando Kate e concluiu que suas intenções eram genuínas. No entanto, garantiu aos nobres que ela estaria sob constante vigilância. Se ela algum dia se tornasse uma ameaça, ele jurou que não hesitaria em lidar com ela de forma permanente. O Marquês Capra ainda balbuciava que nem mesmo o rei era páreo para um vampiro. Inabalável, Luca confirmou internamente que estava simplesmente usando uma ferramenta poderosa para a nação. Ele então anunciou de forma curta uma inspeção, encerrando abruptamente a reunião do conselho para aquele dia. Ao se afastar, Luca ouviu o Marquês Capra chamando, desesperadamente por ele ficar. O velho nobre ousadamente acusou o rei de passar suas noites com um monstro. Questionou se ele havia sido cativado. Um flash de pura raiva cruzou o rosto de Luca, fazendo com que o marquês instantaneamente se arrependesse de suas palavras. A fúria do rei rapidamente se transformou em gelo. Ele afirmou calmamente que perdoaria as vulgaridades e desrespeito do marquês, mas apenas uma vez. Apavorado pela ameaça, o marquês imediatamente gaguejou um pedido de desculpas por ter ultrapassado o limite. Furioso após ser humilhado publicamente, o Marquês Capra bufou para dentro de um escritório. Ele bateu a porta e, com raiva, derrubou os livros de sua mesa, xingando o rei como um jovem delinquente. Todos os seus planos cuidadosamente elaborados estavam em risco de serem completamente arruinados. De repente, uma batida suave interrompeu sua raiva. Sua neta Violet chamou por ele. O humor azedo do marquês evaporou instantaneamente. Violet entrou com um sorriso confiante, declarando que, quando se trata de qualquer assunto relacionado à Sua Majestade Luca, ela sempre virá correndo. O marquês se preocupava que as coisas tivessem tomado um rumo desastroso com Kate no castelo. Seu plano de casar Violet com o rei agora estava em risco. Ele insistiu furiosamente que ela deveria se tornar a rainha, e não uma companheira inferior. Violet apenas sorriu calmamente. Com um ar de confiança, declarou que o rei certamente perceberia que ela era uma combinação muito melhor do que alguma garota do interior. Em outro lugar, enquanto Luca caminhava pelo palácio, Stephen questionou o fim precoce da reunião. Luca, com frieza, admitiu que era o único jeito de calar os nobres. Com um sorriso malicioso, Stefan observou que o rei ficou seriamente irritado na reunião. Ele brincou que a fúria de Luca só aumentou porque os nobres haviam insultado sua esposa. O cavaleiro percebeu que isso significava que Luca estava começando a se dar bem com Kate. De repente, Luca parou de andar. Sua voz estava fria enquanto ele descartava a ideia, alegando que estava apenas usando ela. Stefan ficou confuso. Ele notou que Luca geralmente ignorava tais insultos. Antes que pudesse questionar mais, Luca o interrompeu com uma ordem firme e final. Luca ordenou que seu cavaleiro chamasse Kate, anunciando que a levaria para uma inspeção. Logo após, chegaram à tensa fronteira, fortemente fortificada, entre os reinos de Nigel e Verde. O rei apontou para a terra desolada, explicando que seria a linha de frente da próxima batalha. Ele informou Kate que ela participaria, declarando sua intenção de, finalmente, acabar com a guerra contra Verde. Uma expressão de feroz determinação cruzou o rosto de Kate, enquanto ela cerrava o punho. Luca a observou com frieza, chamando-a de Alteza. Kate declarou que protegeria ambos os reinos, mesmo que isso custasse sua vida. Ela jurou provar sua utilidade. Luca a observou, confirmando suas suspeitas. Ele viu uma verdadeira royal que sacrificava tudo por seu povo. Ela não hesitava em arriscar tudo pelos outros. Isso era precisamente o motivo pelo qual ele a trouxe para essa inspeção. Ele gesticulou em direção a uma cidade próspera, uma das 4 maiores de sua nação. Luca explicou que, apesar de ter tecnologia avançada, a cidade possui uma misteriosa lacuna histórica que abrange séculos. Luca revelou o lado obscuro da história da cidade. Há muito tempo, a nobre vampira Camila atacou, deixando nada além de deserto em seu caminho. A cidade foi completamente eliminada da existência. Ele explicou que seu povo trabalhou arduamente para reconstruir tudo o que tem hoje. Com um olhar frio e intenso, Luca jurou protegê-la de todos os inimigos, tanto estrangeiros quanto internos. Kate sentiu aquele olhar penetrante pousar sobre ela, entendendo a ameaça não dita. Se ela ousasse ameaçar seu país, ele a eliminaria sem hesitação. O clima tenso foi de repente quebrado pelo comandante Kimbley, que entrou com um sorriso alegre. Ele explicou as duras palavras do rei. Luca pode parecer perigoso, mas é sua forma de mostrar que confia em Kate como uma verdadeira camarada no campo de batalha. O comandante então os convidou para discutir estratégias mais tarde, enquanto tomavam algumas bebidas. Ao chegarem à fortaleza, Luca e Kate compartilharam um cavalo. Em um gesto inesperado, o rei, de coração frio, estendeu
estendeu a mão calmamente, pedindo a dela para ajudá-la a descer. Kate ficou completamente atordoada com sua súbita gentileza. Ao pegar sua mão, Luca comentou que ela estava com febre alta. Então, pela primeira vez, um leve sorriso apareceu em seu rosto, deixando Kate sem palavras. Antes que ela pudesse processar isso, ele a puxa para perto. O aperto é firme. Ele se inclina e sussurra que nesta noite vai demorar um pouco. Ele provoca, dizendo que ela já deveria estar acostumada com isso. Completamente confusa, Kate gagueja que vai voltar para seu quarto. Ela rapidamente sai correndo, deixando o rei para trás com seu charme inesperado. Sozinha em seu quarto, Kate está completamente atordoada. O que o rei está pensando? Agindo como se fossem um casal normal. Justo um momento atrás, ele era um governante gelado. E agora isso. Seu coração dispara ao lembrar do sorriso inesperado e do toque suave dele. Ela ainda pode sentir o calor da mão dele na dela. Isso a deixa totalmente confusa. Perdida em seus pensamentos confusos, Kate de repente é surpreendida. Seu movimento súbito faz um pequeno urso de pelúcia cair no chão. Ela solta um pequeno gritinho, assustada com sua própria reação. Pegando o urso caído, Kate se diz para se acalmar. Não é hora de ficar confusa por causa do rei. Ela precisa entender seus novos poderes de vampira para não se tornar acidentalmente a inimiga dele. Fechando os olhos para se concentrar, ela é repentinamente transportada para um cenário mental escarlate. Uma mulher poderosa está sentada em um trono diante dela. Camila, a vampira progenitora. Camila sorri, chamando-a de menina, e perguntando se ela está se divertindo. Kate percebe que os cavalos estavam assustados mais cedo porque sentiram a poderosa presença de Camila dentro dela. Kate pergunta se os cavalos ficaram com medo porque Camila está dentro dela, percebendo que seus poderes devem estar se fundindo rapidamente. Camila a elogia, confirmando que já sentiu a verdade. A vampira aparece bem atrás de Kate, explicando que suas almas se fundem toda vez que compartilham poder. Um pensamento horrível de repente atinge Kate. Se suas almas estão se fundindo, isso significa que ela herdará a sede incontrolável da vampira? Cheia de dread, ela se pergunta como pode parar a si mesma de atacar as pessoas, se o instinto tomar conta. Kate se convence de que não será engolida pela influência de Camila. Suas almas são muito diferentes. Endurecendo os nervos, ela faz uma última pergunta para a vampira. Por que ela destruiu uma cidade em Eagle? Camila apenas sorri, admitindo casualmente que nem se lembra disso. Ela acha que deve ter apenas chamado sua atenção. Horrorizada com essa indiferença fria, a determinação de Kate se fortalece. Ela faz um poderoso voto. Mesmo que suas almas se fundam, ela apostará sua própria existência em selar a consciência de Camila para sempre. Liberando um brilhante surge de poder dentro do cenário mental escarlate, Kate libera um flash ofuscante de poder. Ela promete que não deixará Camila solta. Mas a vampira antiga não se intimida. Ela simplesmente explode em uma risada maníaca. Camila acha a rebeldia da garota hilária, comentando que ela soa exatamente como alguém chamada Stella. Voltando à realidade, Kate toca seu pescoço, sentindo uma picada aguda. A batalha em sua mente deixou uma ferida real em seu corpo. Apertando o punho, ela endurece sua determinação. Esta é uma luta que ela não pode perder. Firme em sua convicção, Kate lembra de seu povo e de todos que apoiaram sua escolha. Tudo isso é por eles. Quando a noite cai, ela se levanta e caminha em direção à porta. Justo quando uma batida soa do outro lado, ela convida a pessoa a entrar calmamente. A porta se abre, revelando o próprio Rei Luca. Seus olhos carmesins vasculham o quarto esvaziado. Ele nota o quão poucos pertences ela tem. Olhando de volta para Kate, ele pergunta se ela tem tudo o que precisa para a estadia. Kate confirma que trouxe apenas o essencial. Luca a assegura de que pode pedir qualquer coisa que precisar. No entanto, ela recusa educadamente sua oferta. Confuso, ele pede que ela explique. Kate diz que as roupas atuais dela estão boas. Ela não consegue se permitir um luxo enquanto seu povo sofre por causa da guerra. Ao ouvir seu raciocínio altruísta, a expressão de Luca se suaviza em um sorriso intrigado. Kate, no entanto, fica atrapalhada, percebendo que pode ter rejeitado acidentalmente seu gesto gentil. Tentando justificar sua recusa, Kate divaga sobre precisar apoiar a economia. Em seu estado confuso, ela acidentalmente morde o lábio, soltando um pequeno grito. Num instante, Luca está bem na frente dela. Ele delicadamente segura seu queixo, seu olhar intenso fixo na pequena ferida. Ele pergunta se ela se mordeu. Envergonhada, Kate admite que sim. Antes que ela possa dizer mais alguma coisa, uma pequena marca aparece em seu pescoço. A mente de Kate gira. Ela percebe o quão gentil o rei pode realmente ser e que suas interações passadas eram nada em comparação. Luca se afasta, seus intensos olhos vermelhos observando-a de perto. Por um momento, ela se perde, se perguntando o que espera dele. Ela rapidamente se adverte para não interpretar mal sua bondade. Rompendo a tensão, Luca afirma que é
Hora de ele tomar sua parte diária. Recuperando a compostura, Kate simplesmente responde que entende. Ela está pronta para cumprir seu dever. O sol nasce, e Kate acorda para encontrar Luca já vestido e se preparando para sair. Ele observa gentilmente que ela ainda parece sonolenta, mas ela rapidamente se senta, insistindo que está bem. O rei explica que seus deveres oficiais o chamam para fora durante o dia. Antes de partir, Luca se inclina perto, segurando seu rosto com carinho. Ele a aconselha suavemente a dormir um pouco mais. Sua gentileza inesperada a pega completamente despreparada. Mais uma vez, o lado suave do poderoso rei contrasta fortemente com sua aura intensa habitual, deixando Kate quietamente atordoada. A porta se fecha com um clique, deixando Kate sozinha e completamente confusa. Ela repassa a manhã em sua mente, sua gentileza inesperada a pegando de surpresa. Na noite passada, ele também foi diferente, compartilhando um momento terno que parecia separado de seus impulsos habituais. Mas então ela se lembra da expressão em seu rosto. Era uma expressão de puro arrependimento, como se tivesse cometido um erro terrível. Uma súbita e fria realização a atinge ao recordar um detalhe crucial. O rei Luca já tem uma noiva. O pensamento a deixa atordoada e sem palavras. O peso de sua nova realidade esmagava Kate. Ela apenas presumira que a posição de esposa oficial era sua, mas agora uma terrível possibilidade surge. E se o rei Luca já tivesse dado seu coração a outra pessoa? Seu olhar cai sobre as marcas em sua pele, prova física do tempo que passaram juntos. O pensamento é nauseante. Se ela está roubando-o da pessoa que ele realmente ama, então para sua noiva, ela não passa de um péssimo incômodo. Seu papel neste contrato de repente se sente manchado. Esperando clarear sua mente atribulada, Kate passeia pelos jardins do palácio. Seu passeio tranquilo é logo interrompido por um grupo de cavaleiros que se aproxima. Lord Alberstor, um homem com cabelos brancos impressionantes, a cumprimentou. Ele disse que era uma honra vê-la novamente. Depois que Kate agradeceu a Alberstor pela ajuda do dia anterior, ela se virou para o outro homem. Sentindo que já tinham se encontrado antes, ofereceu um sorriso educado. Ele pediu desculpas pelo cumprimento atrasado e soltou uma bomba. Ele era Zeno, o segundo príncipe do reino de Nigel. O príncipe Zeno casualmente chamou Kate de cunhada. Ele perguntou se ele e Alberstor podiam se juntar a ela para um bate-papo. Após ela concordar, eles se sentaram para tomar chá e sobremesas. Zeno então revelou uma parte chocante da história. O rei Luca e Alberstor lideraram a carga para derrubar o rei anterior, seu próprio pai. Ele descreveu o antigo rei como um tirano egoísta, explicando como seu irmão chegou ao poder. Kate ficou estarrecida com a revelação. Ela percebeu que seu próprio reino só ouviu rumores vagos, nunca as verdades duras sobre seus vizinhos, poderosos. Kate estava grata por finalmente ouvir a verdadeira história. O príncipe Zeno apenas sorriu, dizendo que estava genuinamente feliz que seu irmão assumiu o trono. Ao ouvir isso, a perspectiva de Kate mudou completamente. Os rumores de que o rei Luca era um assassino frio nunca a convenceram. Agora, ela sabia o porquê. Ele não era um monstro. Ele era um líder com convicções poderosas, disposto a fazer o que fosse necessário para proteger seu povo. Ela se pegou sorrindo, perguntando-se se a determinação implacável dele era um pouco parecida com a sua. De repente, o rei Luca apareceu correndo. Estava preocupado, precisando intervir antes que Zeno revelasse demais. Luca observava Kate à distância, com a mente a mil. Ele admitiu que ela era um mistério completo para ele. Embora ainda estivesse cauteloso com ela, não podia negar seu impacto. Quando ela falava com tanta firmeza, ele queria acreditá-la. Mas quando ela agia de maneira imprudente, isso o deixava inquieto e preocupado. Acima de tudo, ele sabia que, ao olhar para ela, uma sensação poderosa o dominava. Apertando o peito, Luca percebeu que não conseguia conter as emoções intensas que ela despertava nele. Suas paredes cuidadosamente construídas estavam começando a desmoronar. Quando Kate se virou para encarar o rei Luca, um brilho repentino de luz de uma janela alta chamou sua atenção. Ela olhou para cima, chamando seu título com um sorriso, mas o rosto de Luca se contorceu em puro terror. Ele se levantou, abruptamente, gritando seu nome em um berro angustiado. Acima deles, uma enorme lâmina sombria vinha despencando, direcionada diretamente para ela. Congelada de choque, tudo o que Kate pôde fazer foi assistir sua descida. O reflexo mortal encheu seus olhos dourados. Ela estava completamente indefesa. Com uma praga desesperada, Luca se lançou para a frente, estendendo a mão para salvá-la, mas ele sabia instantaneamente que não chegaria a tempo. A lâmina gigantesca mergulhou do teto, mirando diretamente na princesa indefesa. Kate estava paralisada, assistindo a arma cair.
sua vida passando diante de seus olhos. No momento em que o ataque estava prestes a atingir, sua postura mudou completamente. Seus olhos dourados se acenderam com uma luz brilhante, enquanto uma poderosa aura dourada irrompia de seu corpo, pronta para enfrentar a ameaça de frente. Uma brilhante barreira dourada se ergueu de Kate, parando a lâmina massiva em seu caminho. A arma se chocou contra o chão, destruindo os azulejos de pedra, mas a deixando ilesa. Atordoado pela explosão de energia, Luca segurou a cabeça. Ele olhava incrédulo ao reconhecer a força esmagadora. Girando ao redor dela está o poder de Camila, a primeira vampira. Quando a luz dourada muda para um vermelho sinistro, ele se aproxima rapidamente. Ele pergunta desesperadamente se ela está machucada. Kate a tranquiliza calmamente, dizendo que está bem. Isso leva o rei a exigir o que diabos aconteceu. A confusão faz com que 2 cavaleiros reais irrompam na sala. Zeno, o irmão do rei, grita que sentiu um poder imenso. Ele pergunta urgentemente se Kate está bem. Os cavaleiros congelam, com os olhos arregalados enquanto observam a sala destruída e a lâmina quebrada no chão. Com um semblante sério, Luca não perde tempo e ordena ao guarda, Stefan, que investigue a origem da arma. Ele explica, com um olhar sombrio, que a espada caiu de cima. Ela tinha como alvo a princesa. Isso deixa os 2 cavaleiros completamente sem palavras e horrorizados. A adrenalina do ataque vai embora. Kate desaba em uma cadeira, ofegante. Enquanto ela se recupera, ouvir uma voz misteriosa de uma mulher. A voz de Luca a traz de volta à realidade. Ele a avisa gentilmente para voltar ao seu quarto com Zeno para ficar em segurança. Ele promete atualizá-la assim que souber de algo. Mas antes que ela possa sair, Luca se inclina perto dela. Ele murmura que vai se atrasar para o jantar por causa de uma reunião com o Conselho dos Anciãos. A proximidade repentina faz seu coração acelerar. Isso deixa a princesa totalmente atrapalhada. Seu coração dispara no peito. Ela simplesmente não está acostumada a Luca a pegá-la de surpresa. Enquanto ela sai com Zeno, Stefan se ajeita ao lado da lâmina quebrada, se perguntando quem está por trás do ataque. Luca expõe sombriamente as opções. Ou alguém quer testar o poder de Kate por si mesmo, ou querem eliminá-la. Qualquer que seja o motivo, foi um erro tolo subestimar a força de Camila. Quando Stefan menciona o baile que se aproxima, uma ideia surge para o rei. Do lado de fora, Luca revela a Zeno que planeja convidar Kate para algum lugar. Um pequeno sorriso surge em seus lábios enquanto caminham pelo grande corredor. Kate gentilmente dispensa Zeno, dizendo que ele não precisa acompanhá-la até seu quarto. Ela agradece pela preocupação e sugere que eles tomem um chá novamente qualquer dia desses. Zeno concorda, observando pensativo enquanto ela se vira para sair. Mas assim que Kate chega à sua porta, uma voz ressoa. Um imponente velho, o Marquês Capra, está diante dela. Os olhos de Kate se arregalam em reconhecimento. Ela se lembra do rosto dele, daquele incidente caótico. Sua expressão é preenchida de raiva. O Marquês Capra se apresenta com um sorriso condescendente. Embora afirme respeitar a princesa de Albu, seus verdadeiros sentimentos rapidamente vêm à tona. Ele declara que não tem interesse em se associar a um monstro como ela. Ele não tenta nem esconder seu desprezo, mas Kate mantém a compostura, afirmando educadamente que entende que as pessoas têm crenças diferentes e que as respeitará por enquanto. Aproveitando a oportunidade, o Marquês a desafia diretamente. Ele pergunta se ela realmente acredita que esse casamento a torna a rainha legítima. O sorriso educado de Kate desaparece. Seus olhos dourados se tornam frios como o gelo. Kate informa friamente ao Marquês que ele ultrapassou os limites. Mas o velho apenas ri, declarando que apenas um nobre de seu reino pode ser rei, não alguma criatura monstruosa. Ele revela que a notícia de que ela quebrou a espada já se espalhou pelo castelo e que os funcionários estão aterrorizados. Enquanto Kate processa isso, o Marquês se inclina com uma última pergunta venenosa. Ele pergunta se ela realmente pretende ter o filho do rei. Expelindo a palavra fardo, como se seu próprio sangue fosse uma maldição, o Marquês berra. Ele está horrorizado com a ideia de um herdeiro monstruoso com sangue de vampiro. Ele grita sobre a ruína do reino. Kate admite internamente que também havia afastado os pensamentos sobre intimidade e sucessão. Ela havia assumido que o casamento político deles permaneceria puramente simbólico. No entanto, o poder do vampiro criou uma conexão inesperada entre eles. Acreditando que Kate está ignorando a realidade, o Marquês sorri com desdém. Ele oferece uma sabedoria para salvar todos. Então ele chama por sua neta, Violet. Ela avança com um sorriso deslumbrante e confiante. Violet se aproxima com um sorriso arrogante. Ela acha estranho que seu avô esteja perdendo tempo com uma mera servente. Kate se força a manter a calma. Ela se recusa a dar a eles a satisfação de uma reação. Ela exige saber o que essa garota tem a ver com qualquer coisa. O Marquês declara que sua neta está destinada a ser a salvadora de Kate.
Com um sorriso triunfante, Violet solta uma bomba. Ela anuncia que desde que era pequena, ela é a única pessoa prometida em casamento ao rei Luca. Kate fica completamente atordoada com essa revelação. A garota continua, explicando que toda a sua vida e educação foram exclusivamente para se preparar para se tornar rainha. Com uma expressão sonhadora, ela até alega que ela e Luca nutriram sentimentos especiais um pelo outro. Fazendo um espetáculo, Violet finge confusão. Ela se pergunta por que seu futuro perfeito foi repentinamente arrancado por uma intrusa. Com uma expressão cheia de drama, Violet exige saber por que Kate estaria atrapalhando o amor dela com Luca. Enquanto o Marquês consola sua suposta neta de coração partido, ele pinta um quadro trágico. Por causa de Kate, ele afirma que o rei agora é incapaz de se casar com a mulher que verdadeiramente ama. Uma imagem do romance perfeito de Luca e Violet se despedaça na mente de Kate. Ela fecha os punhos, percebendo que eles estão tentando culpar ela por tudo. Confusa, Kate finalmente pergunta o que eles queriam dizer com oferecer ajuda para salvá-la. Lord Capra revela a oferta distorcida deles. Eles vão arranjar para que Kate possa se afastar discretamente, desde que ela saiba qual é o seu lugar. Violet se inclina, seu sorriso transbordando veneno. Ela lembra a Kate que esse casamento era apenas um contrato de guerra. Então, ela atira a bomba. Uma vez que a guerra acabar, Kate será completamente inútil. Violet a provoca, sugerindo que até o rei Luca não teria problemas em descartar uma ferramenta que cumpriu seu propósito, especialmente uma parceira que ele nunca poderia amar de verdade. Kate fica abalada com as palavras cruéis deles. Violet dá mais um golpe, zombando que é simplesmente constrangedor para o rei ser visto com alguém em trapos tão antiquados. Kate estremece. Ela se lembra de ter fugido de seu país às pressas. Vestir-se de forma luxuosa durante uma guerra parecia completamente errado. Lord Capra então explica a exigência deles. Ela deve ajudar a tornar Violet a próxima rainha após a guerra. Kate deve abrir mão de todos os seus direitos e desaparecer. A dura realidade atinge Kate. Essa humilhação é o preço que ela tem que pagar por tentar salvar seu povo. Lord Capra insiste no assunto, exigindo saber se ela vai cooperar. Ele afirma que a questão deve ser resolvida rapidamente. No entanto, Kate não é mais a menina abalada de um momento atrás. Uma luz dourada parece cercá-la enquanto ela encontra sua determinação. Isso não é algo que pode ser consertado se entregando a eles. Ela olha nos olhos deles e declara que não pode aceitar a oferta deles. O Marquês explode em um acesso de raiva. Ele a chama de tola por recusar. Kate, sem se abalar, esclarece seu ponto de vista. Se o relacionamento do rei com Violet é realmente bom, ela explica. E se eles já decidiram se casar, então promete não atrapalhar. Kate se mantém firme, declarando que o coração do rei e suas decisões são apenas dele. Ela confia que ele escolherá o que é melhor para si mesmo, sem a interferência dela. Anunciando que não há mais nada a discutir, ela se despede e se vira para deixar os nobres furiosos para trás. Lord Capra treme de raiva. Seu punho se fecha em um gesto de fúria. Ele está enfurecido, chamando-a de pirralha por se atrever a atrapalhar seus planos bem elaborados. Enquanto sua neta observa, ele jura que não deixará as coisas terminarem assim. Enquanto isso, o príncipe Zeno reporta de volta ao seu irmão, o rei. Ele explica o que viu. O velho Marquês Capra e sua neta encurralando Kate, enquanto Luca permanece em silêncio estoico. Zeno narra casualmente toda a confrontação. Depois, admite que entende porque Luca ainda pode estar cauteloso com a nova princesa. Mas Zeno não consegue esconder sua frustração. Ele se sente péssimo por Kate ter sido tratada tão horrivelmente, especialmente porque ele apenas ficou parado, sem poder ajudar sua nova cunhada durante a situação. Zeno continua seu relato, admitindo que foi doloroso assistir. Ele chama Lord Capra de velho raposo por usar um truque tão barato e típico. O príncipe explica tudo. Como o Marquês está perdendo o apoio da família real, ele está fazendo uma jogada desesperada para garantir poder por meio de sua neta. Mas Zeno admite que ficou completamente surpreso com a resposta de Kate. Ele comenta que não é de se admirar que ela tenha coragem de propor ao rei sozinha. Luca processa isso em silêncio, seu dedo batucando em um documento enquanto lembra das palavras de Kate. Um único pensamento passa pela sua mente. Não, os pensamentos de Luca vagueiam para Kate. Mesmo depois de passarem tanto tempo juntos, ele percebe que o coração dela ainda bate apenas por seu país. Ele se pergunta se todas as palavras e ações dela foram simplesmente parte do contrato. Batendo um documento em sua mesa, o rei murmura que toda a situação é irritante. Zeno aponta que essa não é a reação habitual de Luca. Pergunta o que mais ele poderia querer quando ela já confiou tanto nele. Luca se vira, concordando com seu irmão. Ele afirma que a decisão dela de confiar tudo a ele foi sábia e aceitável. Luca concorda em silêncio com seu irmão. No final, seu relacionamento com Kate é apenas um negócio, uma parceria baseada em interesses mútuos.
Através do palácio, Kate sente a mesma dolorosa realidade. Ela se lembra de um momento que compartilharam, uma estranha intimidade que a deixou completamente confusa. Ela conhece a verdade de seu contrato, mas não consegue entender por que isso parece tão errado. De volta ao seu escritório, Luca está tão conflituoso quanto. Ele lembra das palavras de aceitação de Zeno e se pergunta por que toda a situação o incomoda tanto. A mente de Luca volta ao esquema desesperado de Lord Capra. O velho marquês havia trazido sua neta, Violet, para conhecer o rei. Com um toque de sua bengala, Capra foi direto ao ponto, perguntando se Luca estaria disposto a se interessar por ela. A memória desencadeia outro pensamento para o rei. As palavras de alguém aprovando seu casamento com Kate. Luca não consegue entender por que aquela simples bênção o incomoda tanto agora. Com um olhar triste, ela diz ter ouvido que ele tomou uma grande decisão enquanto ela estava fora. Colocando a mão sobre a dele, ela diz que sentiu como se seu coração fosse quebrar. Luca imediatamente retira a mão. Ele informa friamente que, uma vez que ela sabe que ele tem uma esposa, deveria evitar esse tipo de contato. Estupefata, Violet pergunta se não é apenas um casamento de conveniência. Violet não perde tempo e lembra a Luca que Kate admitiu que o relacionamento deles era uma questão de necessidade. Ela afirma que Kate planeja terminar o casamento assim que a guerra acabar. Com expressão de dor, Violet alega que Kate confiou a ela, chamando Luca de uma pessoa cruel e bárbara. Ela acrescenta que Kate não tem desejo de ter um filho com um homem que não ama, rotulando-a como a verdadeira fria. Ouvindo a conversa, Lord Capra sugere friamente que deveriam apenas usá-los durante a guerra e expeli-los depois. Após Lord Capra detalhar seu plano cruel, ele aconselha Luca a divorciar de Kate após a guerra. Então, sugere que a prenda em uma torre para servir como um impedimento político que garanta a autoridade de sua nação. Ele até propõe sacrificar prisioneiros de verde para os vampiros. Violet intervém, radiante de empolgação. Ela declara que uma vez que Kate tenha ido embora, será apenas ela e Luca. Uma expressão sombria atravessa o rosto do rei. Ele comenta calmamente que seu plano é tão absolutamente tolo que é quase impressionante em sua idiotice. Lord Capra quer saber o que o rei quis dizer com isso. Luca admite calmamente que seu casamento começou com interesses mútuos. No entanto, ele explica que desde que aceitou a proposta de Kate, novas possibilidades se abriram para ele. Ele percebe que não precisa se tornar um tirano como seu pai. Em vez disso, ele pode encontrar uma maneira de fazer o país prosperar. Chamando essa atenção de todos, Luca faz um grande anúncio. A festa na próxima semana agora será um evento formal para apresentar Kate a todo o reino, solidificando seu status. Luca se dirige aos nobres atordoados, explicando que seu plano original era deixar Kate se ajustar ao país primeiro. No entanto, ele teve uma mudança de ideia. Agora, ele acredita que é melhor apresentá-la ao reino imediatamente para impedir que rumores infundados se espalhem. Com um sorriso cúmplice, ele diz que espera que todos se lembrem disso. Em particular, o rei reflete sobre como Kate lhe mostrou um novo caminho. Ele pode enriquecer seu país sem se tornar um tirano como seu pai. Pela primeira vez, um futuro mais brilhante parece possível. Luca pensa em como sua aliança poderia realmente prosperar. Sua fria nação rica em recursos e seu caloroso reino agrícola eram a combinação perfeita para o comércio. Além disso, enquanto os vampiros eram um coringa perigoso, o poder único de Kate de controlá-los era uma grande vantagem estratégica. Ele se recorda de seu cavaleiro, Stefan, mencionar que Kate tinha uma proposta após revisar uma petição do povo. Impressionado com sua iniciativa, Luca decide que, se suas entrevistas forem bem, ele confiará a ela o governo de toda a região sudeste de seu reino. Enquanto Kate se aproxima, uma poderosa visão enche a mente de Luca. Ele os vê juntos, um casal poderoso e unido, olhando para um vasto e cintilante reino. Esse era o futuro que ele imaginava, suas duas nações prosperando como uma só. Voltando à realidade, Kate sorri calorosamente e o saudando como Sua Majestade. Um sentimento estranho agitou o rei, uma calor que ele não conseguia explicar. Ele rapidamente desviou o olhar, pego de surpresa. Internamente, decidiu que não ia tentar dar um nome para essa nova emoção. Não ainda. Enquanto Luca processava esse novo sentimento, decidiu que não era tão ruim. Ele estendeu a mão, tocando gentilmente o rosto dela. Uma preocupação repentina o envolveu ao perceber quão fria estava a pele dela. Ele perguntou há quanto tempo ela estava esperando por ele ali fora. Assustada com o contato repentino, Kate explicou que
estava dando uma volta após o jantar e simplesmente perdeu a noção do tempo. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Luca a puxou rapidamente para um abraço apertado. Isso a deixou completamente atordoada e confusa com a proximidade inesperada. Com um sorriso travesso, Luca disse a Kate que tinha algo importante a dizer. Mas primeiro, ele disse que precisava aquecê-la. Ele a puxou ainda mais para perto, seu hálito tocando a pele dela. Então ele se inclinou e marcou seu pescoço. Uma descarga aguda percorreu Kate, deixando-a sem fôlego. Mantendo seu olhar intenso, Luca apenas disse para ela vir. Mas Kate, perdida no momento, fez um pedido surpreendente. Ela queria que ele fizesse isso de novo para realmente possuí-la. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou no quarto. Kate soltou um suspiro suave ao abrir os olhos e se deparar ao lado de um Luca adormecido. À medida que as memórias da noite anterior surgiam, ela não conseguia deixar de pensar em como ele tinha sido diferente. Ele não era o rei frio e calculista que ela achava que conhecia. Deitada ao lado dele, Kate replays a noite anterior em sua mente. Ela pensou que ele tinha sido tão gentil e se perguntou se seus corações finalmente haviam se aproximado. Mas quando Luca se mexeu e a puxou para perto, seu otimismo se despedaçou. Uma doce fragrância pairava sobre ele, um cheiro que ela conhecia muito bem. Era o perfume da Lady Violet. A realização a atingiu como um caminhão, lembrando-se da mulher que amava o rei desde a infância. Em um instante, a felicidade da manhã de Kate se transformou em dúvida. Com a mente acelerada, ela concluiu que o comportamento gentil de Luca não era para ela. Tinha que ser porque ele se encontrou com a Lady Violet. O pensamento a feriu. Tentou sair da cama, mas Luca se mexeu, seus olhos vermelhos encontrando os dela na luz da manhã. Gaguejando, Kate disse que estava apenas se levantando para trocar de roupa e pediu desculpas por tê-lo acordado. Mas Luca não estava frio ou desdenhoso. Em vez disso, ele simplesmente disse para ela ir em frente e usar a água quente primeiro. Sua consideração inesperada a pegou totalmente de surpresa, deixando-a sem palavras. Depois de se trocar, Kate ainda estava completamente perplexa com o comportamento gentil do rei, mas as surpresas ainda não tinham terminado. Ela encontrou Luca sentado ali, tendo acabado de preparar uma xícara de chá para ela. Ele disse casualmente que o momento era perfeito. Completamente atordoada, Kate rapidamente pediu desculpas pelo incômodo. Luca simplesmente disse para ela relaxar, explicando que era algo que ele costumava fazer. Kate ficou pasma. Um rei fazendo chá para alguém? Ele explicou que os Royals eram ensinados a não depender de seus subordinados, um princípio que ele claramente levava a sério. Luca continuou explicando que, como já havia servido na Ordem dos Cavaleiros e morava nos dormitórios, fazer as coisas por conta própria se sentia mais eficiente. Ao ouvir isso, Kate mencionou que o príncipe Zeno lhe contou sobre os cavaleiros, percebendo finalmente que Luca era um deles. Mas seu comentário fez a expressão do rei escurecer instantaneamente. Ele se inclinou, sua voz baixa, perguntando se ela já esqueceu o acordo deles. Antes que ela possa responder, ele a puxa para um abraço profundo e repentino. Ele a comanda suavemente a chamá-lo pelo nome dele. Kate fica completamente sem palavras e envergonhada com a mudança intensa. Ainda atordoada pelo abraço, Kate promete timidamente usar seu nome assim que se acostumar mais com as coisas. Luca apenas sorri maliciosamente, refletindo em voz alta sobre o que aconteceria primeiro. Ela se acostumando com a vida em Nigel, ou chamando-o pelo nome. Ele então solta uma bomba, anunciando que apresentaria formalmente ela em um banquete na próxima semana. Antes que ela possa processar isso, ele explica que ela deve aprender o conhecimento necessário. Ele se oferece para ensiná-la pessoalmente qualquer coisa que não esteja coberta nos documentos. Determinada, Kate concorda em fazer o seu melhor. Com o banquete se aproximando rapidamente, Kate diz a Luca que ela irá se preparar. Então ela faz um pedido simples. Ele poderia enviar alguém para seu reino natal buscar seus pertences? Luca parece perplexo com isso. Ao ver a reação dele, Kate pergunta preocupada se é muito difícil de arranjar. De repente, o rei explode em risadas. Uma Kate confusa pergunta o que é tão engraçado. Ele explica que a maneira de pensar dela é inesperada. Em vez de exigir um guarda-roupa novo, ela está contente em trazer suas roupas antigas. É um pedido humilde que o surpreende completamente. Enquanto Kate murmura que finalmente está começando a entender o rei, ele de repente se aproxima, pegando-a de surpresa. Ele a guia gentilmente para um sofá próximo. Seu humor brincalhão desaparece, substituído por uma intensidade séria. Uma Kate envergonhada pergunta o que está errado. Luca revela que agora tem uma condição própria para aceitar o casamento deles. Em vez de pedir poder ou riquezas, o rei olha diretamente nos olhos dela e faz um pedido simples e inesperado. Ele quer que ela dependa dele. Kate inicialmente recusa, insistindo que não poderia lhe pedir mais.
Ela até argumenta que depender de alguém parece menos uma recompensa e mais um fardo. Mas Luca não desiste. Seu olhar intenso pressiona silenciosamente seu ponto. Após um momento tenso, Kate cede, soltando um suspiro e prometendo que pelo menos tentará. Um sorriso satisfeito aparece no rosto de Luca. Ele lhe diz que essa foi uma boa resposta. Mais tarde, enquanto estuda para o banquete, Kate se pergunta se o rei está atestando. Quando uma batida repentina interrompe seus pensamentos, uma voz chama do outro lado da porta. Kate concorda em deixá-los entrar. Ela se levanta de seu assento, perguntando-se quem poderia estar visitando a essa hora, mas a cena que a recebe faz seu sangue gelar. No chão, está um saco sombrio e manchado de sangue. Uma mensagem sinistra e um rato morto estão ao lado. Um grito de puro terror escapa de sua garganta enquanto ela recua, sobrecarregada. Vinhas vermelhas espinhosas irrompem do chão, uma manifestação aterrorizante de seu medo e choque. Uma voz sinistra sussurra na mente de Kate, instigando-a a beber e seguir seus instintos monstruosos. O carmesim no chão tenta sua nova natureza vampírica, e ela luta uma feroz batalha interna para resistir. Ela se recusa, sabendo que não pode perder o controle. Esse poder é demais para lidar sozinha, e percebe que deve ver Camila em busca de orientação. Então, seus pensamentos são abruptamente interrompidos por um grito penetrante. Sua criada está parada, congelada de terror, ao ver finalmente a mensagem grotesca deixada na porta, seu horror refletindo o de Kate. O caos é interrompido por uma nova chegada. Violet Capra veio prestar suas condolências. Ela para abruptamente ao avistar a cena horrível. Violet imediatamente se preocupa em voz alta que os instintos vampíricos de Kate possam entrar em ação ao ver o saco ensanguentado. No entanto, suas criadas não são tão compreensivas. Elas sussurram com desgosto sobre a bagunça. Uma até se atreve a se perguntar se Kate é responsável pela grotesca exibição. Kate escuta cada palavra. Ela é forçada a suportar seu julgamento enquanto se ajoelha no chão frio. A chegada de Violet parece perfeitamente orquestrada. A suspeita de Kate aumenta. Tentando manter a calma, ela rapidamente pede desculpas pela perturbação. Ela diz aos guardas para investigarem o pacote macabro, mas Violet não está ali para ajudar. Com um sorriso malicioso, ela pergunta em voz alta se Kate armou aquela cena sangrenta. Ela lembra a sala que vampiros precisam se alimentar, pintando Kate como um monstro diante de todos. Kate aperta os punhos, mal conseguindo manter a compostura enquanto dispensa a multidão. Ela precisa escapar antes que perca totalmente o controle. Kate manda os espectadores embora, ordenando que todos, incluindo Lady Violet, saiam. Ela informa friamente a Violet que ela receberá suas saudações em outra hora, mas não sem um aviso para avisar antes. Imperturbável, Violet se aproxima. Um sorriso cruel aparece em seus lábios. Ela se inclina e sussurra uma acusação cortante, afirmando que ouviu que Kate invade os aposentos do rei todas as noites. Escondendo-se atrás de seu leque, Violet a chama de mulher indecente, tentando conquistar o favor do rei com seu corpo. Os punhos de Kate tremem de raiva. Sua compostura se despedaça sob a humilhação pública. Depois de humilhar Kate publicamente, Violet se retira para refletir sobre sua vitória. Ela admite que Kate é mais forte do que pensava, mas seu plano foi um sucesso. Depois daquela cena nojenta, ela tem certeza de que todos agora estão dolorosamente cientes de que sua nova rainha é uma vampira. Enquanto uma criada elogia seu esquema impressionante, Violet vê outra das garotas que falavam mal de Kate mais cedo. Chamando a criada nervosa, a máscara de elegância de Violet cai. Ela lembra friamente a garota de suas ordens, confirmando que foi ela quem a mandou fazer uma grande cena. Todo o espetáculo foi uma armação dela. Violet percebe que seu verdadeiro objetivo era incriminar Kate como um monstro coberto de vermelho. A criada, tremendo, se desculpa, mas Violet está além da decepção. A garota falhou com ela 2 vezes seguidas. Ela se lembra de ter dado ordens à criada, arruinar completamente a reputação de Kate e esmagar seu espírito antes da festa da próxima semana. Para garantir que a garota não esqueça novamente, Violet pega uma xícara de chá quente. Ela derrama a bebida escaldante diretamente sobre a cabeça da criada. É um castigo brutal e um aviso claro contra fracassos futuros. Violet cruelmente lembra a criada, ferida que seu avô financia toda a família dela. Ela então dá uma nova ordem: andar pelo palácio naquele estado e fazer todos acreditarem que a rainha Kate teve mais um ataque de fúria violento. Mais tarde, Kate se senta com Luca para suas lições. Uma tempestade se agita dentro dela. Ela não mencionou a humilhação pública, mas sabe que os rumores devem ter chegado até ele. No entanto, ele age completamente normal. Ele elogia calmamente seu progresso, afirmando que sua etiqueta em breve será impecável. Confusa com o estranho comportamento dele, Kate só consegue oferecer um agradecimento silencioso.
O cavaleiro real, Stefan, elogia Kate. Ele diz a ela que ela aprende rápido, enquanto ela sorri e conversa com ele. O rei Luca observa em silêncio. A verdade é que ele casou com ela por mais do que apenas a guerra. Ele decidiu usá-la como isca para descobrir os traidores que envenenavam seu palácio de dentro. Ele sabia que esse era o plano, mas não esperava sentir a amargura de vê-la sofrer enquanto juntava provas. Enquanto Luca lutava com sua própria estratégia, Kate pergunta casualmente a Stefan como ele e o rei se tornaram amigos. Kate junta as peças. Ela percebe que Luca e Stefan construíram uma confiança inquebrável, protegendo um ao outro no campo de batalha. Luca confirma isso. Ele explica que a lealdade de Stefan era tão profunda que ele se uniu a ele para se levantar contra o rei anterior. O clima na sala muda instantaneamente. O olhar de Luca se torna intenso. Ele pergunta a Kate se ela está curiosa sobre os rumores. Ele não espera uma resposta antes de soltar uma bomba. Ele foi quem acabou com o reinado do rei anterior, e esse rei era seu próprio pai. Kate fica completamente atordoada com a confissão bombástica. Ela nunca imaginou que ouviria a verdade sobre o rei anterior diretamente da boca de Luca. Suas mãos se apertam em seu colo enquanto ela consegue murmurar um sim. Um leve sorriso se forma nos lábios de Luca. Ele diz a ela que, como realeza, ela deve entender que foi criada e educada para ser uma boa rainha, uma que se preocupa com seu povo e seu país. Mas conforme a memória de seu eu passado desaparece, seu tom muda. A atmosfera fica pesada enquanto ele acrescenta uma única palavra sombria. No entanto, Luca explica que seu pai, o homem que ele deveria admirar, era o oposto de um verdadeiro rei. Enquanto a nação estava em guerra, o antigo governante explorava seu povo e se entregava a festas luxuosas. Seus servos gananciosos estavam mais interessados em acumular riquezas do que em dar bons conselhos. Percebendo que o reino colapsaria antes, mesmo da guerra terminar, Luca tomou as rédeas da situação. Ele acabou com o reinado de seu pai. Ele admite que nunca se arrependeu de suas ações. Mas agora ele pergunta a Kate o que ela pensa sobre isso. Sem hesitar, Kate dá sua resposta. Ela acredita que teria feito a mesma coisa. Embora admita que não possui seu poder, ela insiste que teria encontrado uma maneira de proteger sua autoridade real e seu povo. Um sorriso confiante se espalha pelo rosto de Luca. Pegando a mão dela, ele observa que já sabia que ela era do tipo que faz coisas ousadas por seu país. Ele a beija delicadamente nas articulações dos dedos, admirando o coração ousado que reside em sua delicada estrutura. Kate fica completamente atordoada, seu próprio coração batendo forte. Luca observa que, nesse aspecto, os dois são bastante parecidos. Um sorriso confiante se espalha em seu rosto, enquanto ele solta uma risada suave. O coração de Kate dispara em seu peito, mas ela não pode negar que acha a confiança dele impressionante. Mais tarde, ela fica sozinha no grande corredor, perdida em pensamentos. Ela reflete sobre como tudo no palácio é impecável. Está tão limpo, como se os atos sombrios necessários para alcançar essa paz nunca tivessem acontecido, e o lixo tivesse sido devidamente descartado. Um cavaleiro informa a Kate que a investigação deles chegou a um impasse. Ela o dispensa, percebendo que, apesar de seu progresso com Luca, sua vida ali ainda está cheia de desafios. Seus medos são confirmados quando ela abre a porta de seus aposentos. O quarto foi completamente revirado. Seus pertences estão quebrados e espalhados pelo chão. Em choque, ela se pergunta como alguém poderia ter passado pelos guardas. Uma imagem repentina de uma Violet Capra com um sorriso arrogante passa pela sua mente. Isso revela o provável culpado. Então, as palavras de Lucas ecoam em sua memória. Ele disse para ela aprender a contar com ele. Kate percebe que Luca pode ter sabido que algo assim aconteceria. Mesmo assim, ela decide resolver isso sozinha. Ela se recusa a ser vista como alguém que só precisa de proteção, mas a perseguição não para. Ela se intensifica nos dias seguintes. Ela é trancada em uma sala de registros e se torna alvo de um boato ruim. Sussurros se espalham dizendo que ela é uma vampira. Há evidências falsas plantadas para incriminá-la. O perigo se torna real quando ela é atacada de repente por uma matilha de cães selvagens soltos nos jardins do palácio. Kate percebe que seus inimigos estão se tornando desleixados. Eles nem estão tentando esconder suas ações de Luca. Ela sabe o que estão fazendo. Querem pintá-la como o problema. O plano já está em andamento. Rumores viciosos se espalham entre os funcionários. Dizem que Kate destruiu seu próprio quarto em um acesso de raiva. A história piora, afirmando que ela jogou chá no rosto de uma empregada chamada Elisa. A fofoca conclui que ela não passa de uma bárbara indomável, exatamente como seus torturadores pretendiam. Kate reconhece imediatamente a empregada Alisa, a mesma dos rumores, e sabe que ela está trabalhando para o inimigo. Justo então, Luca entra, aliviado por ter a encontrado. Ele pede que ela o acompanhe para uma última verificação do local para uma festa que se aproxima. Aproveitando a oportunidade, Kate concorda. Como esposa do rei, gerenciar
Gerenciar esses eventos é seu dever. Ela precisa aprender como as coisas são feitas em Nigel rapidamente. Ela sente os olhares hostis do pessoal, mas o olhar firme de Luca diz que ele está lhe dando o palco perfeito para afirmar sua autoridade. A tensão na sala é elétrica, enquanto as empregadas sussurram no canto. Os olhos carmesins de Luca brilham com irritação. Ele se aproxima de Kate, interrompendo gentilmente seu trabalho ao chamar seu nome. Sem mais palavras, ele coloca seu pesado manto forrado de pele sobre seus ombros e sugere que eles respirem um pouco de ar fresco. Levando-a para uma varanda tranquila, ele oferece uma fuga silenciosa. Kate agarra o manto quente, agradecendo-o. Ela percebe que ele deve saber sobre a confusão ao seu redor, mesmo sem ter dito uma palavra. Este gesto é sua resposta. Na varanda congelante, Kate percebe que o silêncio de Luca é deliberado. Ele sabe sobre os rumores, mas está testando-a, esperando para ver se ela consegue resolver essa bagunça sozinha. Um fogo se acende dentro dela. Ela vai atender às expectativas dele. Quebrando o silêncio, ela nota o frio no ar. De repente, Luca vira seus olhos carmesins, fixando-se nos dela. Ele fecha a distância, puxando-a para um abraço caloroso. Sua voz é um murmúrio baixo, um pedido simples para que ela fique com ele. Uma promessa silenciosa de seu apoio inabalável. Luca se inclina. Sua voz é um sussurro baixo, pedindo para Kate dançar com ele. Surpresa com o pedido súbito, ela só consegue ficar olhando. Ele simplesmente estende a mão, um sorriso encantador no rosto. Um rubor aquece suas bochechas enquanto ela aceita, dizendo que seria um prazer. Ele a aproxima, e eles deslizam pelo grande salão. Seus movimentos silenciaram os funcionários que estavam fofocando. Momentos atrás, o humor de Kate estava no fundo do poço. Mas agora, em seus braços, ela sente uma onda de calor se espalhar por todo o corpo. Enquanto a equipe se descontrola, Kate sente suas preocupações derreterem completamente. Ela ri, admitindo que esta é a maior diversão que já teve dançando. Tudo graças a ele. Um sorriso satisfeito surge em seus lábios. De repente, ele a puxa para frente. Ela deixa escapar um grito de susto. Ele pergunta o que há de errado. Seu rosto agora a poucos centímetros do dela. Ele sussurra que ela tem algo na bochecha. É uma delicada bolha. Enquanto eles dois ficam olhando para ela, o momento pesa no ar entre eles. Luca olha para o céu, notando que a neve provavelmente se acumulará até amanhã. Ele começa a sugerir que eles entrem, mas Kate o interrompe, totalmente cativada. Com uma risada radiante, explica que esta é a primeira vez que vê neve, já que seu reino de origem nunca tem. Um sorriso caloroso se espalha pelo rosto de Luca. Ver ela tão animada faz o frio valer a pena, mas sua preocupação rapidamente toma conta. Em um movimento ágil, ele a puxa para um abraço apertado, avisando que a neve esfria o corpo muito rápido. Luca a mantém mais apertada. Sua voz é um murmúrio baixo quando diz que parece que ele terá que aquecê-la novamente. Atordoada em silêncio, Kate apenas cora enquanto enterra o rosto em seu peito. Ela está completamente sobrecarregada com o quanto ele cheira bem, mas este momento íntimo está sendo observado das sombras abaixo. Violet Capriceeds, com fúria gelada, não consegue acreditar no que está vendo. Prometendo nunca perdoar esta nova mulher, Violet declara que ela é a que pertence ao lado do rei. Ela não vai parar por nada para atrapalhar Kate. Seus instintos vampíricos de repente tomam conta. O sabor é doce e intoxicante, e ela se vê desejando mais e mais. Assim que começou, ela sai desse transe. Horrorizada por ter perdido o controle novamente, olha de volta para a cena, mas Luca não parece abalado nem um pouco. Ele a puxa para mais perto, com um olhar compreensivo em seus olhos, apontando que, pela primeira vez, é ela quem está sem compostura. Antes que ela possa processar suas palavras, ele gentilmente guia sua mão até os lábios. É um lembrete silencioso e provocante do que ela acaba de fazer, deixando-a completamente confusa. Luca sorri, levantando o queixo de Kate e perguntando se ela quer mais. Corando intensamente, Kate gagueja que o olhar intenso dele é apenas muito constrangedor. Ele simplesmente ri, dizendo que já é um pouco tarde para isso enquanto a puxa contra ele. Seu toque a eletriza. Uma sensação intoxicante. Se torna avassaladora. Ela não consegue conter sua reação. Vendo isso, Luca sussurra que parece que ela está gostando. Ele se inclina mais perto, provocando que seu toque sozinho pode não ser suficiente para satisfazer sua fome. Na manhã seguinte, Kate está afundada em embaraço. Ela está convencida de que fez coisas vergonhosas novamente. Luca, entretanto, está todo a negócios. Ele observa o quão incomumente desesperada ela estava por ele na noite anterior. Pergunta se o corpo dela está passando por algum tipo de mudança. Envergonhada, Kate admite que o sangue dele começou a parecer incrivelmente delicioso para ela recentemente. Luca decide que discutirão isso mais tarde, já que tem um assunto mais urgente a cuidar. Ele solta uma bomba para ela. Hoje é a festa de estreia. A notícia repentina deixa Kate completamente sem palavras e pegando de surpresa. Ela observa horrorizada o caos que um dia foi seu quarto. Seu lindo vestido está em farrapos. Os acessórios estão destruídos. No meio da bagunça está o urso de pelúcia que Luca deu a ela, mas uma faca foi cravada nele.
Prendendo um escorpião venenoso e morto, ela imediatamente reconhece a criatura mortal como uma esquia. Se tivesse tocado sem olhar, teria desmoronado. Sua vida foi salva, mas um novo pânico a envolve. Com sua festa de debutante há poucas horas, seu vestido está completamente arruinado. Com o vestido da festa de debutante em ruínas, Kate é salva no último segundo. O cavaleiro real, Stefan Alberstor, chega com um deslumbrante vestido novo, declarando que é um presente pessoal do próprio rei. Kate já o havia informado sobre o ataque. Luca claramente não perdeu tempo. Nesse momento, o rei faz sua entrada vestindo um uniforme formal impecável. Ele para em sua caminhada, com os olhos fixos em Kate. Agora, ela está diante dele, usando o vestido magnífico que complementa perfeitamente sua própria vestimenta. Isso o deixa momentaneamente sem palavras e completamente cativado. Luca quebra o silêncio, dizendo a Kate que o estilo Nigel lhe cai perfeitamente. Ele confirma que seu julgamento estava correto. Corando, Kate concorda, atribuindo a beleza do vestido à sua excelente escolha. Ela humildemente admite que sem o presente dele, teria lhe causado grandes problemas. Ele levanta suavemente seu queixo, lembrando-a de que lhe disse para confiar nele. Pegando sua mão, Luca declara que sua primeira ordem é humilhar aqueles que tentaram envergonhá-la. Com um comando, as enormes portas do salão de baile se abrem, revelando a grande festa que aguarda dentro. Luca e Kate fazem sua grande entrada, com uma imagem perfeita do poder real ao caminhar. A atenção da multidão está fixada neles, mas uma nobre, Violet, está completamente congelada. Ela observa sem acreditar, indignada por ver Kate usando um vestido com um design reservado apenas para a rainha. A amarga verdade a atinge. Aquela vestimenta era para ser dela. Violet começa a entrar em colapso, questionando se Luca realmente está escolhendo esta princesa estrangeira e abandonando-a completamente. A mensagem do rei foi enviada. O rei Luca se dirige a todo o salão de baile. Sua voz ecoa com autoridade. Ele declara formalmente que acolheu a princesa Kate de Albu como sua rainha. Enquanto os nobres aplaudem, Violet vê o olhar de Luca percorrer a multidão. Por um momento delirante, ela acredita que ele a está olhando com desejo, mas essa fantasia é brutalmente destruída. Os olhos do rei não são suaves, estão cheios de desprezo gélido. A mensagem silenciosa é transmitida. O mundo de Violet desmorona completamente, ao entender que ele a está avisando. Violet finalmente compreende. Enquanto um sorriso perturbador se forma em seu rosto, ela conclui que Kate deve ter, de alguma forma, lavado o cérebro do rei. Em sua mente delirante, é a única explicação. Simplesmente não há como Luca não a escolher. Mais tarde naquela noite, em um jardim tranquilo e nevado, Kate confronta o rei. Ela pergunta cautelosamente se ele estava realmente sério ao apresentá-la ao salão de baile como sua rainha. Ela precisa saber se sua ousada declaração era a verdade, ou apenas uma encenação. Luca pergunta se ela está bem, mas Kate está cheia de dúvidas. Ela lhe diz que se tornar sua rainha só trará mais desafios e lhe causará problemas. Ela sabe que o casamento deles era uma necessidade política, mas não pode esquecer que o título de rainha era originalmente destinado à sua ex-noiva. Antes que ela possa concluir seu pensamento, Lucas silencia ela puxando-a para perto. Ela está completamente atordoada. O momento deles é quebrado pela chegada do Marquês Capra. Ele se desculpa por interromper, mas não pode deixar de elogiar quão magnífica a nova rainha parece. Lord Capra elogia o vestido de Kate. Ele está impressionado que ela usou motivos permitidos apenas para a rainha. Ele elogia o raciocínio estratégico dela, mesmo durante uma guerra. Mas então o elogio se transforma em um insulto. Ele sugere de forma condescendente que a política ainda é muito difícil para uma sacerdotisa. A princesa Kate o encara, claramente irritada. De repente, Luca intervém com um sorriso sarcástico. Ele pergunta se o comentário sarcástico de Capra era dirigido a ele, já que foi ele quem escolheu o vestido. O marquês fica sem palavras, completamente pego de surpresa pela manobra defensiva do rei. Luca insiste, afirmando que, ao contrário das netas adolescentes de alguns aristocratas, sua esposa é generosa e adorável. Ele reafirma que Kate viveu modestamente, sem ganância, então o vestido não é um problema. Kate fica corada, tocada pela defesa feroz dele, percebendo que ele pode até saber sobre seu confronto anterior. De repente, seu impasse tenso é quebrado por um grito frenético de ajuda. Uma criada aparentemente escorregou, e o chão está manchado de vermelho. No meio do caos, uma Violet horrorizada está coberta de sangue e gritando em terror. O cheiro penetrante de sangue invade os sentidos de Kate, provocando um desejo primal desesperador que ela luta para reprimir. Do outro lado da sala,
sala, uma Camila sorridente saboreia o momento, confiante de que estava certa sobre a reação de Kate. Esta é a chance dela de expor o segredo monstruoso da nova rainha. Mas o rei Luca age rápido. Vendo a imensa angústia de Kate, ele a abraça apertado e dá uma ordem curta para seu cavaleiro, Stefan, resolver a situação. Em um flash ofuscante de luz, Luca teleporta os dois para longe do caos e dos olhares curiosos, para um corredor isolado. Luca vê a luta insuportável de Kate e apresenta uma solução chocante. Ele a puxa para perto, oferecendo seu próprio pescoço e dizendo a ela para beber. Dividida, mas desesperada, Kate se desculpa enquanto cede à sua sede avassaladora. Mas eles não estão sozinhos. Espiando por um canto, uma Violet, horrorizada, testemunha a cena inacreditável se desenrolar. À medida que o poder do rei flui para Kate, ela sente um calor intenso percorrer suas veias. Em uma exibição impressionante, um par de enormes asas demoníacas escuras explode de suas costas. Um calor abrasador invade o corpo de Kate. Ela grita de dor, dizendo a Luca que suas costas parecem estar queimando. Diante dos olhos atônitos dele, duas enormes asas demoníacas rasgam violentamente seu vestido, se desenrolando na luz fraca. O poder é esmagador, fazendo-a tremer em seus braços. Luca só pode segurá-la mais forte, seu rosto uma máscara de descrença e preocupação. Mas o momento privado deles é quebrado. Espiando pela porta, entreaberta, uma Violet aterrorizada testemunha a monstruosa transformação da rainha. Seu rosto está pálido de horror. Violet solta um grito aterrorizado, convencida de que a rainha alada é um monstro que está prestes a atacar o rei. Seus gritos desesperados atraem guardas, que imediatamente correm para a cena. Kate encara suas próprias asas demoníacas em total descrença, lutando para entender sua nova forma monstruosa. Mas enquanto o caos se instala, Luca permanece totalmente calmo. Ele segura a mão dela, que treme, e a puxa para perto. Sua voz é firme, mas tranquilizadora. Ele diz para ela se acalmar. Ele a protege dos olhares curiosos e assume o controle da situação. Luca pergunta baixinho a Kate se ela consegue recolher suas novas asas. Tremendo, ela confessa que não consegue controlá-las. Do lado de fora, o caos aumenta. Guardas, alertados por Violet, exigem saber onde está o rei. Kate entra em pânico, com medo de que vejam sua forma monstruosa. Mas Luca continua completamente impassível com a confusão. Ele se coloca na frente dela, protegendo-a da vista com seu próprio corpo. Com uma voz firme e autoritária, ele diz para ela ficar atrás dele. Ele está pronto para enfrentar os soldados que se aproximam e proteger sua rainha. Os guardas batem na porta, exigindo saber se o rei está dentro. Impassível, Luca calmamente lhes diz para abaixar as vozes. Ele explica suavemente que estava apenas cuidando de sua esposa, que se sentia mal após a confusão anterior. Mas Violet não acredita em sua desculpa nem por um segundo. Apontando um dedo trêmulo, ela grita que viu tudo. Ela acusa Kate de ser um monstro que o ataca, uma verdadeira vampira que lavou o cérebro do rei. Suas acusações loucas ecoam pelo salão, deixando todos atordoados. Enquanto as acusações de Violet pairam no ar, Kate reza desesperadamente para que suas asas demoníacas desapareçam. Seu corpo todo treme de medo. Não, convencida pela calma de Luca, Violet insiste. Ela grita que se estiver realmente errada, Kate deve dar um passo à frente e provar sua inocência mostrando as costas para todos. Mas Luca já teve o suficiente. Ele chama Violet de maneira fria por sua falta de educação. Virando a cabeça apenas o suficiente para ser ouvido, ele tranquiliza calmly sua rainha de que tudo está bem. Ele nunca se move de sua posição, protegendo-a da vista. Justo quando a tensão atinge o auge, Kate dá um passo à frente. Suas asas desapareceram completamente. Com perfeita compostura, ela pede desculpas pela confusão. A multidão observa, confusa. Suas costas estão completamente normais. Enquanto murmúrios se espalham de que tudo foi um mal-entendido, o rosto de Violet se contorce em descrença. Luca dispensa os guardas de forma fria antes de direcionar seu olhar gélido para ela. Ele a acusa de espionagem e de tentar arruinar a reputação da rainha. Como punição por sua insolência, ele a expulsa do palácio, prometendo que uma investigação oficial seguirá em breve. Isso a deixa completamente apavorada. Luca ordena friamente que os guardas levem Violet embora. Em pânico, ela grita para que a soltem, implorando desesperadamente ao rei. Mas é inútil. As portas se fecham com força, selando seu destino. Enquanto o caos diminui, Kate treme, completamente sobrecarregada pela intensa confrontação. De repente, Luca agarra seus ombros, forçando-a a encará-lo. Sua voz é perigosamente baixa ao exigir saber o que está acontecendo. Estupefata com sua intensidade, Kate pode apenas olhar de volta, completamente sem palavras,
palavras e abalada até o fundo. De repente, o mundo de Kate se dissolve em uma névoa vermelha como sangue. Uma voz sinistra chama, e antes que ela possa reagir, a nobre vampira Camila aparece das sombras. Segurando-a firmemente, Camila zombeteia, dizendo a Kate que ela estava distraída demais com seu pequeno romance com o rei, ignorando a realidade de sua situação. Com um sorriso arrepiante, ela revela uma verdade aterradora. Enquanto Kate estava procrastinando, suas almas começaram a se fundir ainda mais profundamente. Isso sela o destino inevitável de Kate como o vaso do progenitor. Kate gagueja em descrença enquanto uma luz brilhante irrompe de seu peito. A risada maligna de Camila ecoa no vazio. Ela declara que não vai demorar para que ela assuma o controle total. A nobre vampira revela seu desejo gelado, tão esperado. Juntas, elas transformarão todo o continente em um mar de sangue. Ela provoca a princesa, perguntando por que ela insiste em carregar esse fardo sozinha. Com um sussurro sinistro, Camila a tenta a se render e deixar tudo mais fácil. Ela quebra sua vontade, pedaço por pedaço. A voz de Camila é como veneno, incitando Kate a ser uma boa garota e deixar de lado seus fardos. Ela tenta a princesa, dizendo para simplesmente cair em seus braços e deixar tudo acabar. Mas, assim que a vontade de Kate começa a desmoronar, uma mão emerge do vazio carmesim. Uma voz familiar chama seu nome. Seu toque é ao mesmo tempo frio e quente. A sensação repentina a traz de volta à realidade. Uma luz vermelha ofuscante irrompe de seu peito, shattering violentamente a influência de Camila e lançando a nobre vampira para trás.